Vamos esperar o pessoal ir entrando. E aí, pessoal, vamos esperar aí o pessoal ir entrar. E aí, Eric, beleza? Vamos entrando aí, pessoal. Pessoal, vamos convidando aí o pessoal aí, enquanto a gente está esperando aqui o Diogo entrar. Vai mandando na setinha aí para o maior número de pessoas possíveis, para o maior número de técnicos possíveis. E aí, Diogo, vou te fazer o convite aqui. Vai encaminhando aí, galera, que hoje vai ser um negócio bacana. Então manda para o maior número de pessoas possíveis. E aí, Matheus Braz, beleza? Feliz que a galera de peso aí tá entrando, hein? O Wendel, pessoal, Albertini. Manda aí para o maior número de o James. O negócio vai ser bombado. Já convidar aqui o Diogo. E aí, Diogão, E beleza? aí, meu amigo, tudo bom e você? Show, show de bola. Tá? Espera só mais um minuto aqui pra gente começar, beleza? Tranquilo, tranquilo. Como é que tá a internet aí? Tá boa aí? Eu tô vendo que tá travando um pouco. Tu tá no Wi-Fi ou no 3G? Vem aí que tá travando um pouco tua internet, beleza? Ih, travou de vez. Melhorou aí? E aí, melhorou? Tava no, Agora no, melhorou. no Wi-Fi ou nos Tava... dados móveis? Não, tava no Wi-Fi e tava zoado, agora tá no 3G. Show, show. Pessoal, vamos mandando aí para o maior número de pessoas. Vamos ver se hoje a gente bomba essa live, esse início, né? Vamos iniciar, porque assim, eu acho que vai ser um divisor hoje, né? Isso aqui que a gente está fazendo. Ó, o Eric aí tá mandando parar a internet. Vai ser Isso um aí, negócio. divisor de água, gente, isso aqui que a gente está fazendo, né? Primeiramente, eu fiz um roteirozinho aqui para gente, mas primeiramente eu queria agradecer, né, a todo mundo que já está online, porque isso é uma felicidade, né? A gente está criando esse circuito de lives, né, de silicato de lítio, né, para ajudar justamente essas pessoas que passaram pela mesma dificuldade que eu passei no começo, e o Diogo passou no começo, né? E, inclusive o Eric que está aí, eu conheci você através do Eric, né? Eu acho que eu já comentei com você que eu vi o Falou. modelo do seu curso com o Eric Padovani. Então, eu fico muito feliz que todo mundo esteja aqui, que todo mundo que está aqui em nível intermediário, avançado, iniciante, não tem nível aqui, está todo mundo pronto para ouvir tudo que a gente tem para falar nesse circuito de lives, né? É um circuito que a gente vai fazer aí com cerca de 7 lives. Esse é o primeiro circuito, né? Depois a gente vai abrir mais novos circuitos de live. Inclusive, na próxima semana, agora quinta-feira, a gente vai ter live com o Marcos Celestrino. Para quem não conhece, muita gente conhece o Marcos Celestrino, né? Mas para quem não conhece, é o dono do Laboratório Aliança em São Paulo, diretor científico do Congresso da PEDESP. É um cara, um ser humano incrível, de uma energia muito boa e é um profissional de extrema qualidade, de extremo nível. Então, o próximo palestrante daqui do circuito vai ser o Marcos Celestrino. A gente já tem confirmado o Ian Barroso também, o Pedro Castro também, para poder falar com a gente. Então vai ser um negócio muito bom. Mas para começar, Diogo, você é o Diogo Folgueiras. Conta um pouco da tua história para quem não te conhece aí na live. Vamos lá, primeiro, boa tarde, né? Queria agradecer ao João Marcos pelo convite de estar abrindo essa série de lives. Então, é um prazer estar aqui. Eu já comentei com você que você é uma pessoa que inspira muita gente e eu sou um deles. Então, prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Então, eu comecei quando eu tinha 15 anos com meu pai. Meu pai é protético, meu avô também era protético, então eu estou na terceira geração da família. Fiz o curso aqui junto com o colégio e comecei a trabalhar junto com meu pai com 15 anos. Então, esse ano vai para 20 anos que eu estou no laboratório já. E comecei a fazer bastante curso, buscar sempre conhecimento, aprender a... Fiz vários cursos de várias áreas, não só de cerâmica. E em 2010 fiz o curso com o Paulo Cano, que aí eu aprendi a fazer maquiagem e dali para frente mudou a minha vida, assim, mudou meu trabalho. Depois passei uma temporada junto com o Murilo Calgaro, que foi quem me projetou para dar os cursos, assim. E aí eu comecei a dar curso, virei consultor da MAN, consultor da Evoclar.
E então, assim, basicamente é essa minha trajetória. Eu comecei bem cedo. O primeiro, acho que de tudo tem que agradecer ao meu pai, né? Porque se não fosse ele, eu não estaria aqui, não estaria na prótese. Então, ele é a pessoa mais importante na minha carreira, na minha vida. E, e é isso. Tive muita gente que me ajudou, muita gente que me fez assim ir para frente, apesar de eu já ter começado com um laboratório grande, com cliente, com tudo, não tive que começar do zero, mas eu tive muita gente, o Murilo, o Paulo Cano me ajudou, o Darlos é um grande amigo que ajudou bastante, eu vi que ele está Darlos tá aí. aí na live, Darlos É, é um grande amigo. O Marcos Telestrino também, um abraço aí pro Marcos. o Marquinho também, uma pessoa incrível que vocês vão ter aqui, ter muita coisa para aprender com ele. E eu sempre fui uma pessoa abençoada, assim, com pessoas muito boas, próximas, assim. Então, não dá para citar o nome de todo mundo, porque é muita gente. Mas eu sempre tive muita gente boa do lado. E quando a gente tem pessoas boas do lado, para a gente ir para frente fica fácil, né? Então, Show. Show de bola. basicamente isso. Diogo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um dos precursores da maquiagem aqui no Brasil, né? Eu me lembro que em Certo. 2015, se eu não me engano, há 5 anos atrás, ou foi 6 anos atrás, eu não sabia nada de Emacs. O, o Eric Padovani já mostrou um modelo seu, você já dava curso no Instituto Murilo Calgaro. Aham. Mas, em 2010, o silicato estava começando no Brasil, né? Como é que foi Tá. essa dificuldade de iniciar com o silicato, principalmente com maquiagem, há 10 anos atrás, quando estava começando essa trajetória do silicato? Então, a gente começou aqui no laboratório com sistema de injeção com Empres, né? Então, tinha o Empres 2, que era uma cerâmica que, não sei se poucas pessoas, acho que o pessoal mais novo não conhece, mas é uma cerâmica que trincava muito, ela infiltrava no copo e trincava. E ela tinha o Empres Estética, que era para fazer maquiado. Então, eram dois sistemas diferentes. Depois mudou para Aeres, que ela ficava super cinza, não tinha como trabalhar com ela, era muito difícil. Então a gente basicamente parou de fazer cerâmica injetada, começou a trabalhar com alúmina. E depois disso veio o IMAX, né, que foi mais ou menos nessa, acho que em 2008, mais ou menos, que veio o IMAX para o Brasil. E eu comecei a fazer maquiagem, puta, não conseguia maquiar de jeito nenhum. Tinha casos que eu fazia, puta, eu era novo ainda, às vezes chorava até porque não dava certo. Dava na mão do meu pai ia lá, jateava e arrumava. Então, assim, foi bem difícil começar. Foi bem difícil. E quando eu fiz o curso do Paulo, putz, aí mudou a minha vida, assim. Tanto que, assim, todo curso que eu começo, eu falo que a técnica não é minha, é do Paulo Cano. Eu apenas aprendi a técnica dele e algumas coisas eu coloquei, assim, que eu enxergava diferente, alguma coisa a mais, né? Mas a técnica é dele. Mas no começo, para começar a trabalhar com silicato maquiado, primeiro que o pessoal não aceitava muito, né? Não tinha essa aceitação que tem hoje em dia. Hoje em dia é muito mais fácil de falar do maquiado. Mas na época era bem difícil trabalhar porque a gente não tinha informação, porque era um material novo, não tinha curso, não tinha muita coisa. Cara, e ficava manchado, o glaze não dava certo, eu não sabia selecionar pastilha. Então, assim, foi bem difícil começar a trabalhar. Mas o curso do Paulo foi que, sim, foi o divisor de águas na minha vida que fez eu mudar o meu conceito de maquiagem. Nessa época, o Paulo Cano, ele usava, porque hoje em dia eu fiz o curso do Paulo Cano, né, recentemente, hoje ele usa muito o Empress Multi, né, fresado. Sim. Naquela época ele já usava o Empress Multi ou ele já estava começando com o silicato, ou ele nunca usou de silicato? Não, ele já usava o Empress Multi. O Paulo, o Imex eu acho que ele usa pouco. Até hoje, assim, eu não sei se ele usa, na verdade. Mas ele usava muito pouco o Imex e usava sempre o Empress Multi. Porque ele falava assim, que esse negócio todo mundo fala, mas o trabalho é fraco, vai quebrar. Ele falava assim, vai quebrar se a pessoa não souber ajustar e não tiver balanceada a oclusão. O pessoal da Teleoral, na época que fazia muito refratário também, é da mesma linha de raciocínio, né? Eles faziam muito refratário, então, assim, com ajuste oclusal grande, bem feito, não deixando nada assim sem ajustar, não tinha problema. Então, assim, o Paulo ele sempre usou o Empress Multi, desde que a gente começou lá. A gente fez IMAX no curso, maquiou IMAX, mas o foco era no Empress Multi também. Uhum, show de bola. Você contou um pouquinho aí sobre sua trajetória, que o Murilo abraçou você. Eu queria que você contasse mais um pouco, porque assim, o Murilo, durante alguns anos no Brasil, o Murilo já faz um tempo que está em Nova York,
Mas a gente sabe que fazer curso no Murilo Calgaro, antigamente, para quem é novo agora, que está há poucos anos da prova, você tinha que entrar numa lista para passar 2 anos Sim, esperando para fazer um curso com o Murilo Calgaro. Era um cara que era, para você ser bom, você tinha que passar ou na mão do Paulo Cano ou na mão do Murilo Calgaro. isso Então, é assim, verdade. foi um espanto, porque praticamente, se eu não me engano, você foi o primeiro cara, fora o Murilo Calgaro, a dar curso lá no Instituto Murilo Calgaro. Então, assim, foi uma responsabilidade muito grande. Como é que foi esse momento para você? Eu, na verdade, fui o segundo. O Darlos acho que foi o primeiro, se eu não me engano. Na área de cerâmica, acho que fui o primeiro, mas a quem deu o curso lá primeiro, acho que foi o Darlos. Mas foi assim, em 2012, logo que o Murilo voltou da Bélgica, ele veio com um curso Desenhando Sorriso. E aí eu fiz a inscrição no curso, comecei a fazer, eram 5 meses de curso, e no último módulo o Murilo ia falar de maquiagem. E aí no segundo módulo, no primeiro módulo eu levei um dentinho maquiado para ele que eu tinha feito no curso do Paulo. Na verdade eu levei o dente para ele, era um molarzinho, para mostrar como que tirava aquela mancha que fica do espru, que fica aquela manchinha cinza onde põe o espru. E aí ele viu o dente, ele gostou, ele falou, pô, tá bonito essa maquiagem aqui, eu não consigo fazer desse jeito, como que você faz? Eu peguei, expliquei para ele e falou, então vamos fazer o seguinte, no último módulo você vai dar, no último dia você vai dar o curso de maquiagem. Eu falei, não, cara, Caramba, não vou, não, não vou, não responsabilidade, vou. hein? Não, era uma puta responsabilidade. Eu sempre quis dar curso, mas aí quando chegou eu falei, não, não quero, eu fiquei com medo. Aí ele falou assim, ó, se vira, você tem 4 meses para montar a aula, para montar o material, se preparar, se vira. Aí eu fui no segundo módulo, fui lá, montei uma aulinha, mostrei para ele, ele foi me orientando, falou, ó, muda aqui, mexe ali, ajuda, ajusta aqui, foi me orientando. Chegou no último módulo, aí a gente estava, eu comecei a falar, comecei a gaguejar, comecei a ficar nervoso ali na frente dos amigos, né? Aí até o Bahia agora que falou, eu morreu de medo. Ele pegou, eu acho que foi ele que me xingou e falou assim: Meu, para, a gente tá entre amigos aqui, não precisa ter medo. Pegou assim, e a galera que tava no curso foi bem legal, assim, todo mundo me ajudou, todo mundo me incentivou. Aí eu fiquei mais tranquilo e acabou indo daquele jeito, né? Mas foi. E aí, a partir daí, desse momento, todo o curso do Murilo, Desenhando Sorriso, no último módulo, eu ia dar o curso de maquiagem. Então eu Caramba. comecei a perder o medo, comecei a desenvolver Foi um a pouquinho primeira vez que mais. você deu o curso, foi a Foi a primeira primeira vez. vez, foi a primeira vez. Então ele que me empurrou. E aí o Murilo me arrumou para dar curso na Ivoclar, sozinho. Aí eu falei, não, cara, não vou, não vou. Ele falou, não, vai, você tá fazendo aqui, você tá preparado, cara, você só vai sozinho. Cara, aí eu fui, foi legal, assim. Aí você fica com medo, né, primeira vez. Cara, aí no primeiro bandejada que a gente foi no forno para queimar, saiu tudo preto, cara, enchido preto. Na primeira queima eu fiquei desesperado, não sabia o que fazer. No fim foi Caraca. assim, eu usava manteiga de cacau para prender no dente. E aí o pessoal encheu de manteiga de cacau, fez aquela fumaça no forno, ficou tudo preto. Cara, mas deu um desespero, deu vontade de sair correndo, cara. Primeiro curso sozinho. Aí, mas depois foi legal também, assim, o pessoal entendeu, a gente jateou, fez tudo de novo, deu tudo certo. Cara, e daí para frente eu comecei a dar bastante curso, comecei a viajar. Cheguei a fazer acho que 80 viagens no ano, entre cursos assim, de Caramba. 2 módulos, de um módulo. Então, cheguei a viajar. Fiquei praticamente 3 anos só dando curso, sem trabalhar no laboratório, sem trabalhar na bancada. Caraca. Tive, acho que mais ou menos uns 1.500 alunos. Então, assim, foi bem legal. No começo foi difícil, mas, cara, todo começo é difícil, mas foi muito Bem gostoso, cara, muito puxado, né, legal. cara? Foi É bem bem legal. cansativo, né, essa área essa questão de dar curso, cara. Eu É, cara. comecei a dar curso, cara. Cara, eu fico imaginando quem é que gosta de ficar esperando em aeroporto, fazer escala, fazer conexão. Cara, às vezes você passa o dia inteiro de um aeroporto para o outro, pegando escala de um para o outro. Mas me diz uma coisa: aconteceu muito com você. Comigo, graças a Deus, nunca aconteceu, não. Mas acontecia de ter aqueles alunos que duvidavam da técnica e iam para aula contigo só para dizer que a técnica não prestava. Cara, teve um caso em Goiânia, que o cara chegou lá no curso. Ele chegou e falou assim, ó, eu não vou fazer nada no curso, eu só vim aqui, só vou olhar, porque eu prefiro só olhar o curso, não vou fazer, eu acho que eu absorvo mais. E eu vim aqui para ver se você sabe o que vocês estão falando mesmo, que você é muito novo, eu quero ver se você sabe se é tudo isso mesmo. Eu falei, cara, tá bom, vamos lá, né?
Cara, passou 2 dias, era um curso de dois dias, né? E é um módulo. Chegou no final do curso, ele falou assim, cara, parabéns, cara, tem que dar o braço a torcer, você me surpreendeu, eu não acreditava em você, porque de você ser novo, e na técnica eu já fazia, então assim, eu acredito na técnica, mas eu não acreditava em você, porque tava todo mundo falando, e no fim foi legal, assim, eu fiquei meio puto no começo, sabe, cara, porque foi assim, acho que foi no segundo ano que eu tava dando o curso, e é legal, assim, que muita coisa a gente vai amadurecendo e vai aprendendo. Cara, no começo eu tinha, assim, aquela necessidade de provar que eu era bom. Não provar, mas assim, eu queria assim, meu, não posso dar errado, não pode dar nada, tem que estar tudo certinho. Só que quando você vai amadurecendo, você vai vendo assim, cara, o erro faz parte no dia a dia do laboratório. É, eu tinha medo de trabalho de aluno ficar melhor que o meu e o pessoal achar assim, pô, ele não é tão bom. Mas hoje, se eu vejo um cara que faz melhor que eu fico feliz. Significa que a missão foi dada, a missão foi passada da Exatamente. forma correta. Mas, assim, teve acho que umas 3 pessoas que vieram com essa. Esse de Goiânia é o que mais me marcou, assim, mas acho que teve 3 pessoas que vieram falando isso, assim, duvidando se eu sabia mesmo. E desses cursos, Diogo, o que é que você percebia que era uma dificuldade? Por exemplo, o que é que você percebeu que é uma dificuldade que a maioria dos seus alunos tinham? Porque às vezes varia muito, né, na sua turma. Pessoas que estão começando, pessoas que já estão naquela transição e pessoas que já trabalham com isso. Qual a dificuldade maior que você achava que tinha em comum essas pessoas? Cara, a dificuldade eu acho que até hoje, não só tinha, acho que até hoje. Toda técnica que você está ensinando para alguém que você aprende tem um passo a passo. Você vai respeitando, você faz o primeiro passo. O Paulo Cano fazia uma maquiagem, 10, 12, 15 queimas de maquiagem. Então, assim, cada detalhezinho era queimado, justamente para você não ter problema de manchar, de ficar uma maquiagem legal. E as pessoas que estavam começando, elas seguiam bem o protocolo. Falava, faz um risquinho, fazia um risquinho. As pessoas que já estavam na transição eram um pouquinho mais ansiosas. E as pessoas que já trabalhavam queriam fazer tudo numa queima, geralmente porque não tem paciência. Então, assim, o cara quer colocar o azul, já quer colocar uma mela em cima na mesma queima e quer que dê o resultado. Cara, não adianta. Maquiagem é sobreposição. É igual a gente estratificar cerâmica. Você vai pôr massa sobre massa. Na estratificação, você consegue colocar, controlando a umidade, você vai colocando. Na estratificação, na maquiagem, faz uma pintura fixa, faz outra pintura em cima fixa. Tem que trabalhar muito com sobreposição de cor. Então, a maior dificuldade que eu via era isso. Isso me deixava bem chateado. Chegar no final do curso, as pessoas com o dente tudo manchado, cheio de azul. Geralmente o azul ficava muito forte. As pessoas carregavam muito. Isso me fez começar a mudar um pouco as cores que eu usava. Então hoje, Uhum. quando eu vou fazer uma maquiagem, eu tenho ali umas 20 tonalidades de cores de absorção diferente. Justamente para isso. Quando eu vejo que está indo para um lado que vai manchar, cara, eu troco um pouquinho, mudo um pouco o foco do que eu estou fazendo ali. Mas a maior dificuldade que eu ainda vejo é isso. As pessoas não têm paciência, quer numa queima fazer tudo. Quer colocar todos os efeitos, colocar todas as cores e conseguir um resultado legal. E, cara, não adianta. A maquiagem, ela é igual você pegar uma menina se maquiando, você vê esses tutoriais. Meu, é passo a passo. Ela coloca fundo, ela coloca contraste, ela põe uma cor, depois essa cor põe outra para destacar. E a maquiagem de dente é a mesma coisa, entendeu? Então, essa é a maior dificuldade que eu vejo Hoje das em dia você pessoas. usa quantas queimas de maquiagem? Cara, depende. Quando eu trabalho com as cores Bleach, BL1, BL2, é, eu faço pouca maquiagem porque quanto mais cor a gente coloca em pastilha muito branca, principalmente se for LT, ela fica muito manchada. Então eu consigo fazer em 2, 3 queimas. Geralmente é uma de maquiagem e 2 de glaze. Mas numa maquiagem convencional que eu vou fazer, sei lá, uma cor A1, tem bastante detalhe, são 5, 6, 7, 8 queimas, dependendo da quantidade. Mas geralmente 5 queimas eu consigo resolver o caso. É o que Cinco eu. queimas só de maquiagem, né? Só Fora de a de glaze. maquiagem. Não, já com as de Inglês? glaze. Já com Ah, as de já glaze. consegui. Eu Então sempre, eu seriam sempre três faço de maquiagem e duas de inglês. isso. Eu sempre faço assim, Gil Marcos. Primeira queima de base, que seria dentina e incisal. Coloca a dentina, maqueia o corpo e já maqueia o incisal junto. Então eu maqueio a dentina de baixo para cima e a incisal de cima para baixo até o terço médio. Então as cores se unem ali, se fundem e dá a transição.
Na segunda queima, eu faço as cores de absorção, que são as cores que vão absorver luz, que são cinzas, azuis, violeta, essas cores mais escuras. Queimo, coloco as cores de reflexão, que é o lemon, creme, branco, vanilla, as cores que refletem. Depois eu venho com um glaze e nesse glaze eu faço o retoque das cores. Então, se eu quero aumentar um pouco o contraste de cor, se eu quero aumentar um pouco o mamelo, eu faço junto com esse glaze e numa outra queimo um glaze sozinho. Então, com Show. 5 queimas a gente consegue fazer. Você usa, geralmente, você dá aquele pós-polimento, você passa borracha, ou não? Você já manda, já manda Eu, bala. eu, eu gosto de fazer o polimento. Eu gosto de fazer o polimento com borracha e depois tem cliente que gosta com brilho, tem cliente que não. Mas tem alguns, geralmente o pessoal, os do BL1 querem aquele brilho estourado do glaze mesmo, aí vai assim mesmo. Mas eu não gosto, eu acho que tem que dar uma borrachada nele para ele ficar com um brilho mais acetinado. Show de bola. Gente, só para fazer umas lembranças aqui, mandar um abraço para todo mundo que está falando aí, é porque a gente não tem como responder todo mundo, né? Enquanto a gente ensina, a gente corta o raciocínio. Outra coisa, essas lives irão ficar gravadas e a gente vai disponibilizar essas lives, certo? Você tem que ir lá no link da bio que eu disponibilizei, que é o do Circuito Live. A gente vai gravar, a gente está gravando essa live aqui com o Diogo e a gente vai disponibilizar para as pessoas, porque eu acho que tem muita informação boa e a gente pode ajudar muita gente, certo? E uma coisa, Diogo, você chegou a testar algumas outras maquiagens ou você sempre usou Ivoclar? Eu sempre usei Ivoclar. Eu até nem sei se ele tá na live aqui, o Rogério Muzinho, ele mandou um kit para mim da GC faz uns 2 anos já, tá aqui na gaveta, nem abri ele. E eu nunca testei outra maquiagem. Você Sempre usei usou só Ivoclar. Ivocol ou Empress Universal? Usei no começo o Empress, depois migrei para o Ivocolor. Ainda tenho o Empress aqui, mas eu migrei para o Ivocolor, hoje eu só trabalho com Ivocolor. Tu sentiu uma dificuldade muito grande de fazer essa migração ou foi de boa? Até hoje eu sinto, João Marcos, porque o Ivocolor, ele é um pó moído que você maqueia. Então, se você não tomar cuidado, ele sempre fica aquele granulado de pó, né? Porque ele é um pozinho. E o Empress, ele vinha já na consistência de pasta, já de tinta. Então, era muito mais fácil maquiar com Empress. Então, assim, se eu pudesse escolher só um para usar, eu usaria o Empress, que é muito mais fácil a gente conseguir o resultado. Principalmente quando vai fazer o esfregaço, que a gente pega e esfrega com um pincel, para não ficar manchado. O Empress ele é bem mais fácil, bem mais gostoso de trabalhar. Estou fazendo uma pergunta aí sobre temperatura de maquiagem e temperatura de fixação. Você usa queimas diferentes ou você usa a mesma queima para fixação, maquiagem e glaze? Ó, eu antes eu fazia fixação a 700 graus para poder ganhar tempo, para ir rápido. Depois eu comecei a ver, se eu fazer a 700 e 770, eu vou aumentar 1 minuto e meio de queima mais ou menos. E o que acontece? Quanto mais baixo a gente faz a fixação, mais fosco fica. Então fica mais difícil de enxergar. Hoje eu queimo a 770, às vezes até 800 graus, que eu consigo enxergar melhor a maquiagem. Olha Então, que mas honra aí, o assim, Márcio Breda. Márcio ô, Breda dando uma Breda, visita aí. Abraço ô, aí, Breda, Breda. quase que eu fiz a barba igual que daquele jeito que você gostou, hein? Mas a temperatura de maquiagem ela não altera muito. Se você fixar 700, fixar 800, ela não dá diferença. O glaze, sim. O glaze ele tem que queimar um pouquinho mais alto, mas não numa temperatura muito alta, senão você acaba vitrificando a pastilha, ela fica mais cinza, mais transparente. O Então eu faço glaze, você queima com geralmente quantos graus, mais ou menos? ou 770 ou 800. Aí depende assim, se eu quero dar um glaze mais derretido, que é aquele cliente que gosta de brilho de glaze, eu faço ele a 800. Se eu quero um glaze mais assim, que eu vou polir, depois eu faço a 770. Uhum. Show, show de bola. Eu vejo que muitas pessoas gostam de dar o glaze a 830 e acaba que acontece isso que você falou, cristaliza. O elemento ele fica mais translúcido, aí ele acaba baixando o valor. Aí acaba ficando na boca cinza e ele não sabe pelo que é, né? Às vezes é justamente por essa temperatura que ele usou a mais, né? Sim, sim. Às vezes eu sempre falava no curso assim, para você trabalhar com IMAX maquiado, muita gente usa HT para não acinzentar. Desculpa, usa LT para não cinzentar. Só que assim, se você usa uma HT, aí o cara vai e faz uma maquiagem
usa um monte de cor errado, vai acinzentar. Queima 830 graus, vai acinzentar. Usa uma pastilha errada, vai acinzentar. Chega lá, o substrato é um pouquinho mais escurinho. Cara, são 5, 6 fatores para você acinzentar. Então, o que eu faço? Eu sempre trabalho com pastilhas mais claras. Por quê? Porque eu tenho a luminosidade alta. Com valor alto, com a luminosidade alta, eu consigo brincar, eu consigo baixar o valor e chegar onde eu quero. Agora, se você vai fazer um dente A1, puta, por que você vai usar uma pastilha A1? Usa uma BL3, uma BL4 e baixa o valor dela. É muito mais fácil você controlar do que você querer trabalhar no limite, entendeu? Então, Exatamente. HT dá para trabalhar muito bem, bem tranquilo. Só que tem que tomar esses cuidados e fazer assim a seleção correta da pastilha, né? Uhum. Exatamente. Lá no laboratório a gente usa uma regrinha que é, como você falou, sempre eu injeto um tom mais claro do que o que é pedido. Então, Aham. assim, por exemplo, na parte de HT, eu sempre procuro usar as HT na escala Blit, porque na escala clássica a gente tem a perda do valor. Na escala Blit a gente ganha essa luminosidade, né? Então, antes eu não usava tanto HT porque eu tinha medo de acinzentar. E hoje em dia você entende que a HT ela é muito bonita, só basta você saber controlar essa questão da luminosidade. Se você controlar a luminosidade, por exemplo, como você falou, vai fazer um A1, vai fazer um B1, usa um HTBL4, usa um HTBL3. Isso vai juntar com a mescla do substrato também, né? Quer queira ou quer não. Quando mesclar com o substrato, se você joga um HTB1 e a cor final é B1, mas o substrato é um A2, A3, ele vai puxar aquele substrato e essa Exato. lente vai ficar mais escura, né? Então Sim, acaba que exatamente. você causa um equilíbrio, né, Diogo? Exato. Você acaba compensando uma coisa com a luminosidade da pastilha, né? Eu sempre trabalho um ou dois tons abaixo, assim, dependendo do substrato, né? Que é a mesma linha de raciocínio que você segue, né? Sempre trabalhar essa regrinha mais claro, né? Que aí você consegue controlar e chegar da onde você quer, né? Uhum, exatamente. Agora, outra dúvida. Você, hoje em dia, você prefere usar as injetadas ou as fresadas? Eu acho que as fresadas elas são mais bonitas. Elas são mais bonitas porque como ela está na fase roxa, ela está na fase pré-cristalizada, ela está sempre digamos assim, um passo antes da injeção. Então você está ela na fase roxa, você fresa, cristaliza, ela vai ficar na cor que a pastilha é de injeção. Quando você injeta, ela já está na cor dela, e aí você vai fazer mais uma queima de injeção. Então, tipo assim, é como se você estivesse dando uma queima a mais sempre na pastilha injetada. Então, eu vejo mais beleza na pastilha fresada. Eu vejo ela mais bonita. Mas Também acho. por questão de custo, eu acabo fazendo as injetadas, porque o custo para a gente fazer ela fresada, ela acaba saindo bem mais caro. Então, assim, se eu tenho um cliente que consigo repassar, que a pessoa aceita, eu faço fresado, mas 90% é injetado. Uma coisa que eu achei muito bonita na pastilha fresada que eu fiz na Mexicana, não sei se você faz assim também, é cristalizar ela já maquiada. Pelo Já menos com maquiado. manteiga já. Você vê que Isso. parece que a pastilha ela absorve a cor, né? E é como Ela se ela parece que tivesse infiltra, meio que né? estratificada, né? O que você acha? Ela Você parece. faz assim também? Faço. Eu faço todo o acabamento, jateio, normal. E aí eu faço a primeira queima de esfregaço já na pastilha. Aí quando você cristaliza, parece que ela infiltra na pastilha. Ela vem de dentro a cor, fica bem legal, fica bem bonito. Não, Eu isso é faço isso bacana. também. Substrato estando ok, sempre HT ou LT. Também pode ser usado, como a menina falou, a Regiane falou, hoje em dia a gente tem a MT, né? Antes a Aham. gente tinha um problema muito grande. Às vezes o substrato ele não era tão favorável, mas também ele não era tão desfavorável. Aí a Sim. gente tinha que matar esse caso usando LT. E às vezes acabava matando aquela translucidez. Hoje a gente tem MT, né? Fala um pouco sobre Sim. ela. Você está usando muito MT aí? Eu sempre que eu vejo um substrato assim, que tá um pouquinho mais escurinho, assim, que puta, eu quero usar HT, mas corre o risco, eu vou na MT. Eu acho que a segurança da MT ela é fantástica, porque é o que você falou, você não tem a translucidez de uma nem a opacidade da outra. Você está no meio termo, numa média. Então, se tá aquele caso redondinho, aquele substrato tudo branquinho, eu vou na HT sem dúvida. Mas se eu estou fazendo ali, tem um dente que é um pouquinho mais escurinho, ou aquela cervicalzinha que está fina e mais cromatizada, que eu sei que vai puxar, que vai baixar, eu vou na MT, que eu trabalho com muito mais segurança com ela. É muito mais seguro trabalhar. Uhum. A Regiane está perguntando o que é esfregaço.
Explica aí para ela o que é esfregar. O esfregaço, você pega um pincel, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, peraí. Você pega um pincel de ponta chata e aí você vai passar ele como se fosse... Obrigado, pai. Você vai, deixa eu achar um dentinho aqui, peraí, só um minutinho. Achei aqui. Você vai pegar um pincel, pode ser pincel de opaco, pode ser pincel... Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Tá vendo? Um pincel de ponta chata. Então a gente... Aqui tá saindo um pouquinho de pozinho, ó. Você corta ele aqui, ele vai ficar igual uma vassourinha, tipo uma vassoura. E aí o que você faz? Você pega, coloca a cor de corpo, né? Que seria o shade de corpo. Deixa eu ver se eu consigo achar uma posição aqui, ó. E aí eu coloco a maquiagem aqui na cervical e eu venho esfregando ela assim, ó, puxando para incisal. E aí depois na incisal eu coloco aqui as cores e venho esfregando da incisal até o terço médio. O que eu consigo com isso? Eu consigo espalhar bem a cor, ela vai ficar uniforme, ela não vai ficar aquelas manchas do pincel. Porque às vezes a gente usa um pincel de ponta, quando você vai pintar assim, ele fica aquele risquinho de vai e volta do pincel. Quando você pega e esfrega com a peça seca, tá? Ela tem que estar seca, não pode estar com glaze. E aí você consegue deixar a cor uniforme. E é sempre importante tentar usar pincel sintético, tá? Porque o pincel de pelo de Marta, ele absorve a umidade da pintura. Então quando você encosta na pintura, ele puxa a umidade da pintura e ele vai ficar todinho encraquelado, você não consegue esfregar. Então, se for usar pelo de Marta, hidrata ele um pouquinho no líquido de glaze, um pouquinho, e aí pega a pintura e esfrega, porque aí ele não vai puxar a umidade da pintura. Mas esse que eu esfregar... Não, tranquilo. E como você falou, né? Às vezes tem gente que quer, na ânsia, né? Dar uma maquiagem que vai escurecer muito numa queima só e acaba empoçando, né? Como às vezes também a pessoa quer usar uma pastilha coringa, eu quero fazer uma A3, eu vou usar um B1. E quer fazer isso numa queima só. Aí deixa aquela ponta, né? Não dá, não tem jeito. Se você quer... eu criei uma regrinha aqui de injeção que eu tenho as pastilhas, todas as bleaches aqui no laboratório, né? Tanto da LT, HT e MT. E as pastilhas de cor Vita, eu tenho A1, A2 e A3 só. Não tenho mais nenhum outro tipo de pastilha. Por quê? Porque eu consigo, com A1, com A2 e com A3, fazer todas as cores da escala Vita. Tanto cor C quanto cor D. Só que é o que você falou, não adianta eu querer pegar uma pastilha, por exemplo, uma HTA1 e querer fazer um A3,5, um A4 em uma queima só que eu não vou conseguir. Vai me dar um pouquinho mais de trabalho, vou ter que fazer 2, 3, 4 queimas a mais de cromatização para eu poder chegar no resultado. Mas eu consigo fazer com uma pastilha e chegar na cor que eu quiser. Consigo chegar em qualquer cor da escala Vita. Show, show de bola. Eu vou abrir alguma... Pessoal, quem quiser fazer pergunta, ó, tem uma caixinha aqui embaixo de pergunta. Porque vocês podem fazer muitas perguntas aqui nos comentários, acaba que a gente não consegue ler, vai subindo e a gente não vai ver. Mas eu vou colocar aqui algumas perguntas para a gente responder, beleza? Pergunta do Varley. Por que depois da injeção as peças saem com umas porosidades na superfície, Diego? O que você acha? Geralmente, porosidade é excesso de temperatura. Então, assim, na experiência que eu tenho aqui, quando a peça sai porosa, é excesso de temperatura. Ou ficou muito tempo no forno de anel, ou o forno está descalibrado, está queimando um pouquinho a mais. Se usar sobra de pastilha, pode acontecer isso, porque a pastilha está queimada também. Então, ela já queimou, então você está requeimando ela. Então, na experiência que eu tenho, porosidade, ela é excesso de temperatura. Ou também ela passar muito tempo na camada de reação, né? Porque às vezes a pastilha, o forno vem com um padrão de tempo de 5 minutos de prensagem, né? E às vezes essa prensagem foi feita com 1 minuto. Às vezes com 1 minuto já está injetada ali e ela permanece mais 4 minutos ali quente, né? Em contato com esse revestimento reagindo, né? Exato. Tudo que tem muito calor, ele começa a pipocar, né? Ele começa a dar... fritar, né? Então ele acaba ficando poroso. E às vezes é isso que você falou também, é uma das coisas que pode acontecer também. Show de bola. Vamos ver outra pergunta aqui. Do Swader. Entre tantas marcas disponíveis, realmente todos os de silicato são semelhantes?
Cara, não sei. Isso eu não sei te falar. Dizem que existem 3 minas de silicato no mundo, que 2 pertencem à Ivoclar e a outra é da China, né? Que no caso é a Rosetta, né? Que é dona. Não sei se é verdade isso, não sei até onde isso faz sentido ou não. Eu acredito que tenha diferença de um material para o outro. Eu acredito que a Rosetta ela vem em fase pré-cristalizada, o IMEX já vem cristalizado no formato de pastilha. Trabalhando hoje fiz alguns casos com GC, com Lise, achei muito bonita a pastilha, muito bonita. Ela é um pouco mais macia, a pastilha, para dar acabamento, para fazer textura. Me surpreendi muito com o resultado, achei ela mais bonita que o IMEX, para falar a Certo? verdade. Sério, gostei bastante. Só que eu fiz 2 casos aqui e os 2 quebraram, no meio. Já em boca, Pô, depois de 2 semanas, 3 semanas na boca, quebraram no meio. Quebrou um canino lateral. Não sei se foi ajuste de oclusão do dentista, que não fez lateralidade, protusivo direitinho, ou se essa pastilha, por ser um pouquinho mais fraca, ela acontece isso mesmo. Então, assim, não posso falar dela porque eu não sei. Que ela é mais bonita que o IMAX, ela é mais bonita. A Rosetta, eu acho ela mais luminosa do que o IMAX, talvez pelo uhum. fato dela ser pré-cristalizada, igual um bloco de IMAX CAD. Então, eu acho que a pastilha de IMAX ela acaba, se comparar com a Rosetta, acho que ela perde um pouco em beleza, acho que ela fica mais baixo valor e a Rosetta fica um pouco mais luminosa. Mas eu acredito que deva ter uma diferença entre os materiais, sim. Não acredito que seja tudo a mesma coisa, não. Você já chegou a ver aquela âmbar, que é também da mesma fabricante da Da Haas, Rosetta, né? Da é Haas, da né? Haas, e você controla essa translucidez dela de acordo com a temperatura de injeção? Você já chegou a ver ela já? Não, eu cheguei a ver só alguns casos, cheguei a ver na internet, mas não usei. Não testei nenhuma, assim, não sei o que falar dela. Não sei o Depois que resultado. quebrou a patente, apareceu muita coisa diferente, né? É, Muita coisa apareceu boa. bastante. Às vezes tem algum vendedor que diz, João Marcos, vamos testar GC, não sei o quê. Eu ia para a viagem da Bélgica, na época que foram a primeira e a segunda turma para a Bélgica. Eu não fui porque foi na época que eu comprei, acabou aprovando a compra do Cadican, então foi um investimento muito grande. Mas hoje em dia eu sou adepto do quê? Tipo, time que está ganhando não se mexe. Aí eu vou comprar um outro sistema completo para poder treinar. Se um dia eu fizer um curso e ver que ela realmente Sim, é boa e funciona, tudo bem. Mas às vezes as pessoas querem investir em algo se você ainda não tem o seu primeiro com a técnica funcionando, né? É igual uma pessoa veio me perguntar um dia desse, ô Marcos, qual cerâmica que você acha melhor? Essa ou essa? De cara, primeiro você tem que ter uma técnica boa. É igual violão. Como é que você vai saber qual violão é melhor, qual marca é melhor, se você não sabe tocar violão direito, se você não isso é sabe verdade. extrair o máximo? Então, assim, primeiro ponto é você saber extrair o máximo do seu material, né? Depois você vai avaliar. Esse material aqui que eu uso, me dá tudo que eu preciso ou eu preciso encontrar outra marca, né? Você Exato, já exato. testou aquela Mio já? Qual? A Mio? Não testei. Eu já namorei, já ensaiei para testar, assim, mas não acabei não testando também. Eu Ó, tava para eu tava para comprar um kit dela para testar, mas aí eu falei, puta, eu não vou comprar um kit sem antes usar num curso, alguma coisa para saber se é bom ou não. Os resultados que a gente vê em foto na internet é muito bonito, mas internet não dá para confiar, né? Então, mas eu não cheguei a usar, não. Eu vi o pessoal ó, perguntou aqui, rapidinho, João Marcos, da Celtra. Eu cheguei a usar a Celtra uma vez em um caso, injetei na temperatura errada, ela deu bolha inteirinha, acabei fazendo outro caso depois. Não gostei, uhum. achei que ela ficou muito cinza. Eu usei HT, não gostei dela, achei que ela fica cinza, tá? Eu vi que o Danilo perguntou se eu dou polimento antes de jatear. Eu dou polimento na pastilha, depois eu faço o jateamento para poder começar a maquiar. Show. Era isso que eu ia perguntar. Outra pergunta aqui do Dave, que trabalha lá comigo. Diogo, você faz estratificação sobre Emax, tipo refratário, você faz cutback, ou você faz aquela laminazinha de Emax e estratifica também, ou o pau é maquiado e pronto. Quando eu tenho que estratificar, eu já cheguei a fazer casquinhas de opalescente, casquinhas de HT, casquinhas de LT e estratificar. As pastilhas opalescente, eu acho que ela dá um resultado legal, só que eu acho ela muito frágil. Então já aconteceu de eu fazer e depois ela trincar na hora do glaze, na hora de dar acabamento. Hoje, quando tem que fazer estratificação, o que eu faço? Eu faço a pastilha com
MT, geralmente, ou LT, dependendo do substrato que eu preciso. E aí eu faço o cutback em sisal, estratifico em sisal e jogo uma camadinha de esmalte nela inteira, mais para eu poder fazer textura e para o glaze não dar diferença. Porque quando você estratifica só uma parte, você tem diferença de glaze na onde está estratificado e onde está maquiado. Então, assim, mas eu procuro estratificar o mínimo possível. Se eu conseguir fazer um cutback legal, maqueio esse cutback. Se eu conseguir usar uma massa só ali, eu coloco uma massa só e estratifico. Eu tento simplificar ao máximo. Mas a minha Show. realidade aqui é mais maquiado. Show. 90, Você, pode ser que o não. Cleber já perguntou algumas vezes já. Você usa algum material para simular o substrato, tipo dye material ou não? Você vai com gesso? Ó, o Dye Material eu tinha aqui quando a gente comprou o kit, então até tenho ainda aqui, mas eu não uso ele porque eu acho que é um material, ele é chatinho de usar e ele é caro também, então eu acabo não usando. O que que eu gosto de fazer? Eu uso ou resina foto, que ela é mais prática, resina assim, cara, compra uma marca assim barata, que não seja muito cinza, porque geralmente resina foto muito barata, ela é muito translúcida, acaba atrapalhando, mas eu ando usando cera, eu ando gostando de usar cera. E aí o que que eu faço? A cera, ela vai. Geralmente eu uso o substrato quando tem que esconder. Quando está favorável, eu não uso. Então o que que eu faço? A cera não vai me dar a cor fiel, não vai dar a cor real. Desculpa. Então eu coloco uma cera mais escura e aí eu tento maquiar. Se eu conseguir cobrir uma cor escura, uma cor que estiver um pouquinho mais clara na boca, não tem problema. Então eu tenho umas ceras da Renfert aqui que são marrons, tem cera preta. Então às vezes eu faço uma misturinha ali, um pouquinho, uma tonalidade, e acabo deixando mais escuro do que está na boca. E aí eu Uhum. consigo, se eu escondi ali, na boca não vai ter perigo. Show de bola. Olha, ó, o Varley está perguntando, é uma dúvida geral, né? Do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Você conseguiu descobrir como evitar aquela manchinha do Spru, aquela manchinha chata que na hora que você tira aquele Spru, aquele alimentador? Cara, pelo que me falaram, até quando eu fui fazer o curso na Evoclar, o pessoal daqui, assim, o sistema de cor da Evoclar, são túbulos, né? Eles são vários túbulos que formam a cor. Quando você coloca ele no sprue, você está estreitando ele, então ele junta ali e aí ele acaba concentrando ali. Então o que que eu faço? Ou eu faço uma área maior de injeção, eu acabo abrindo mais o sprue, ou eu coloco em região que não vai me atrapalhar, mas esconder a mancha eu não consegui. Um resultado que eu achei bem legal, que eu comecei a fazer bastante, é colocar o sprue pela cervical. Então você pega o dente aqui pela cervical, por exemplo aqui, ó, e Uhum. aí eu colocar o sprue nesse formato aqui, assim, ó, nessa posição aqui, ó. Só que abrindo ele, se colocar reto, a mancha concentra. Quando Tô você coloca entendendo. assim, ele vai abrindo assim, ele acaba não ficando manchado. Então foi o jeito Uhum. melhor que eu consegui. Só que é ruim quando você põe no cervical, quando você vai posicionar no anel, ele perde muito espaço. Você acaba não conseguindo colocar tantas peças junto. Mas quanto mais abrir, a experiência que eu tenho aqui, quanto mais abrir o sprue, menos probabilidade da mancha. Lá no laboratório, quando a gente está fazendo, geralmente eu peço para o pessoal encerar um pouquinho maior a borda incisal, um pouquinho mais comprido, né? Aí eu Aham. boto na borda incisal por lingual. Boto na Legal. borda incisal. Aí se ficar mancha, quando eu faço a redução da borda incisal, aí some. Ele some, né? Porque se eu correr na cervical ali pro vestibular, ferrou. Eu não consigo É. resolver. Mas se É, eu, acontecer na borda de incisal, aí eu já desgasto ela e... no começo eu fazia uma aletinha atrás na incisal e colocava o sprue ali. E fazia assim, estendia ela além do preparo ali, colocava o sprue ali e fazia abrir. Mas depois eu parei de fazer isso. Hoje eu coloco ela na incisal e abro bastante assim com a cera mesmo para ficar mais espaçada, assim, aí não tem problema. Show. O James perguntou por que você já tem depois do polimento. Porque na verdade, quando você dá o polimento, você está deixando a pastilha ela mais. Você está deixando ela mais bonita, você está deixando ela vítrea, você está E enxergando ela. fechando os poros um pouco, né? Oi? E fechando um pouco os poros, né? Quando você Fechando fala os assim. poros, exato, e você consegue ver se ela tem alguma porosidade mais fácil também, que às vezes acontece, tem uma porosidadezinha. Então, assim, só que eu não fico dando aquele brilho, assim, com aquele brilho de glaze. Eu passo uma borracha de diamantada, essa borrachinha que a gente usa para afinar, e a borrachinha Uhum. branca só. E aí eu já teio e mando bala. É que Mas é nem por conta disso, para poder enxergar bem.
Oi? É para eu poder enxergar melhor a pastilha também. Uhum. Eu uso muito a borrachinha azul no final, eu passo ela bem de leve na superfície, porque como eu uso muita pedra de desgaste, aquelas pedras de desgaste verde, ela fica Aham. com a marca muito viva, né? E se você não passar essa borracha, o que é que eu noto? Quando eu dou o glaze, ou ele fica com aquela superfície de aspecto de laranja, toda craqueladazinha, se você não usar, ou ela fica com essas quinas muito vivas, né? Então, essa Exato. borracha é justamente para a gente é, suavizar nessa superfície, né, Diogo? Sim, sim, Caramba, porque você. Hã? é pergunta pra caramba aqui, viu? Você tá live para 2 dias aqui. Mas vai, falando aí. Vai falando aí que eu Não, vou verificando aqui as perguntas que eu te fazendo, viu? tranquilo. Mas a borracha é justamente essa função, a gente conseguir deixar ele mais liso, conseguir deixar ele um acabamento melhor, assim, para tirar a marca de pedra. Então acaba ficando uma superfície mais bonita da cerâmica. Uhum. Você já chegou a usar algum tipo de maquiagem por dentro da lente ou por dentro da coroa para ou opacificar ou para escurecer? Porque Já. quando eu fiz o curso do Paulo Cano, no Empress Multi, por exemplo, no Molar, ele diz que maqueia por dentro com aquele laranjinha para deixar aquela mesoclusal mais escura. Você costuma fazer isso também? Não, eu já cheguei a fazer numa época que eu trabalhava com Empress, eu fazia na cervical, fazia algumas coisas assim. Hoje, eu só faço isso se eu preciso esconder um remanescente mais escuro. Aí eu acabo colocando ou branco por dentro. Tem um opaco também que tem do IMAX, até eu vi que perguntaram aí também. Tem um opaco que não tem mais no Brasil, parou de vir para cá agora. Então a solução agora é a gente usar o opaco da Noritac TI-22, que é o opaco para titânio, que tem o mesmo coeficiente de expansão do IMAX. Então, só que é difícil de achar também. Então, às vezes eu pintava por dentro com esse opaco para poder aumentava um pouquinho a camada de espaçamento no CAD e passava o opaco. E aí quando TI faz a 22, né? TI-22, isso da Noritac, é cerâmica de titânio. E aí, às vezes, eu uso essa maquiagem interna para esconder o fundo, para levantar um pouco o valor. Eu vi que o Glauco perguntou aí se o ataque ácido não tira. Eu cheguei a fazer alguns testes junto com o Fábio Fuji, na época que a gente estava fazendo alguns trabalhos, e o ataque ácido não tirava essa pintura, tá? Fazia fixação normal, claro que nada muito grosso, senão ela vai acabar até tirando, desadaptando a peça. Mas na época que a gente fez os testes lá, o ataque ácido não tira a maquiagem, não tira essa pintura interna. E nem Uhum. atrapalha a adesão, porque a gente tem caso que a gente fez em boca, tá acho que uns 6, 7 anos em boca, não atrapalhou nada, tá até hoje estável, não teve problema de adesão. Ó, a Bruna perguntou se desgaste com pedras de zircônia depois de injetado pode causar trinca. O que é que você acha? Se estiver muito fininho e esquentar, ela acaba trincando. Esse negócio que o pessoal fala de esquentar, putz, cara, na boa, eu posso estar errado, mas eu acho que é muito pouca temperatura para chegar ao ponto de trincar. Eu acho que trinca mais pela vibração de estar muito fino. Porque se Pela você pegar uma, granulação da pedra também, né? exato. Se você pegar uma pedra e você vai afinando ela a chance de trincar é maior. Se você pegar uma borracha, você vai afinar do mesmo jeito e ela não trinca. Então, assim, eu acredito mais na vibração, na granulação da pedra do que na temperatura em si. Show. Lá no laboratório, quando eu vou fazer desgaste de cervical, eu uso 3 granulações. Eu uso a pedra, né, que eu uso uma pedra mais fininha. Aí Uhum. depois dela eu vou para uma pedra da Odontomega, que é a Diaturbo. Eu não sei se você já viu, já você Já usa. vi, já Ela vi. tem um tracinho vermelho. Ela é uma pedra verde, mas ela é mais macia. Então na cervical ela não quebra. Aí quando eu vejo que já está chegando, a espessura está ficando muito fina, aí eu vou para a borracha azul, que é aquela borracha da Ive, né? Que é própria Sim, para desgaste, desgasta pra caramba. Então com desgasta. aquela borracha ali, cara, você consegue deixar 0,1 ali. Você Isso é consegue zero, deixar muito, exato. você consegue deixar muito fino. Então o macete é você saber trocar essas pedras de acordo com a espessura que você está deixando o trabalho, né, Diego? Diogo, desculpa. Exato. Eu acredito mais nisso mesmo, na granulação da pedra e na vibração do que na temperatura em si. Mas corre o E, risco de trincar. Se você não tomar cuidado, corre o risco de trincar. e para fazer textura, você usa pedra ou broca diamantada? Eu uso pedra.
Quando tem que fazer uma textura assim muito, sei lá, copiar um central, alguma coisa assim, que tem muito detalhe no outro, aí eu vou com broca diamantada, porque eu tenho tamanhos diferentes de brocas para poder fazer. Geralmente eu uso essa pedra aqui, ó, que é uma pedra ninja, que é uma pedra baratinha. Eu gosto de deixar ela nesse formatinho aqui, e aí eu Uhum. faço a textura com ela também. Quando a gente está fazendo 10 elementos, eu faço a textura mais básica, assim, eu não fico fazendo aquela textura, periquimácio, um monte de coisa assim. Eu faço uma coisa mais básica, assim. Até porque, às vezes, as pessoas que querem dente muito branco não quer muito detalhe também, assim. Não quer Uhum. muita textura, não quer muita maquiagem, não quer nada. Então, eu acabo usando essa pedra que ela me atende bem. Show. O Cleverson está perguntando sobre a reutilização de pastilha e sobre a união quando se usa sobra de pastilha, né? Quando sobra mais pastilha. Você já chegou a usar em alguma ocasião sobra? Ou pode falar um pouco? Quase todo dia. Pô, velho, mas ninguém usando. Tô brincando. Não, mas assim, geralmente eu uso sobra quando eu tenho que fazer assim, um inlay, sei lá, um segundo premolar, um trabalho que não vai aparecer tanto na estética assim. Caso anterior, eu prefiro injetar outras peças junto com pastilha nova. O que eu faço Hum. muito aqui, que isso eu faço todo dia mesmo, que eu injeto, é colocar sobra de pastilha para Para ajudar empurrar, né? para empurrar a cerâmica nova, entendeu? Hum. Mas utilizar só a sobra, o que que acontece? Se você prestar atenção, se você fizer uma fixa de 3 elementos, por exemplo, e colocar os sprue nas extremidades, quando a pastilha ela vai se juntar na injeção, que ela vai chegar junto, ela dá uma linhazinha de emenda ali. Ela não dá problema, não fica frágil nada, mas ela dá uma linhazinha de cor. Então, quando você usa as sobras, ela também acontece isso, ela dá problema de cor também. E E assim, até a sobra. porque. Não, Pode falar. continua. Não, 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 pode é falar, até pode falar. porque é uma coisa que eu já percebi e que quem faz também percebe que um fica mais translúcido do que o outro. Por quê? Porque você E está cristalizando outra vez. Então, por isso que outra não dá certo vez. você, por exemplo, falhou um central, falhou um dente, aí você insera a parte que está faltando e injeta de novo. Uma coisa é, a pastilha que você está injetando agora, ela não foi cristalizada ainda, é a primeira cristalização dela. A outra, ela já está indo para a segunda vez, então ela vai ficar mais translúcida ainda. É como se você jogasse Exato. ela num glaze a 890 graus, a 900 graus. Então, vai ficar uma emenda e vai ficar uma parte mais translúcida do que a outra, né, Diogo? Exatamente. Não tem como. Você está queimando a pastilha 2, 3 vezes. Tanto que quando eu uso para empurrar aqui a pastilha, essa segunda sobra a gente geralmente joga fora. Porque você pode ver que o botãozinho que sobra ali, às vezes ele sai todo trincado, ele já está cinza, já está numa cor assim que não está legal. Então não dá para utilizar sobra assim para anterior, para caso assim, sei lá, nem você falou, falhou um, quebrou um, você vai fazer outro. Putz, fazer com sobra é complicado, entendeu? Show. Mas casinho posterior, facetinha assim que não vai aparecer tanto, isso eu uso. Cara, e atire a primeira pedra quem nunca usou, né? É, exatamente. Às vezes as pessoas têm medo, né? Eu até postei um vídeo É, um dia desse sobre sobra, se usa sobra. Às vezes as pessoas acham, fulano é um deus, ele não usa sobra. Não é assim, não, cara. Tem situações que você pode usar e tem situações que você não vai usar. Você não vai pegar e exato, fazer um caso de 6 elementos e vai sair juntando as sobras que você tem no laboratório e vai usar para injetar. Isso aí exatamente. é saber o momento de usar, né? A Daniela Totti está perguntando se você deixa o bordo mais espesso para injetar. Ou se você já Tadinha, deixa na estrutura. tadinha, ela perguntou acho que umas 4 vezes já aqui. Aí eu vi que o Gabu trabalha comigo que respondeu. Eu deixo um pouquinho mais grosso, sim, Dani. Eu não gosto de deixar ele muito no limite, porque assim, a gente tem que estar jateando, depois que desinclui, jateia, depois vai dar um acabamentinho. Então, assim, a chance de eu quebrar, de eu lascar um bordinho ali é grande. Então, eu prefiro deixar ele um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais volumoso. E aí, na hora de dar acabamento aqui, eu zero ele no troquel. Eu faço ele o acabamento na mão. Mas sempre deixo um pouquinho mais grosso. Show. A gente tem 5 minutos aqui para terminar essa live. Caramba, o tempo voou, né, cara? Vou, né? Nem Foi parece. muito rápido. Eu vou só dar algumas lembranças, pessoal. Essa live vai ser disponibilizada para a galera assistir. Para fazer isso, o pessoal tem que ir lá na minha bio
tem um link lá, Circuito de Lages, a pessoa tem que se inscrever. Outra coisa, outro lembrete para quem ficou até o final. A Dental Globo ela vai sortear um tubo de pastilha Emex. E aí você vai lá no Instagram da Dental Globo e comenta lá na última postagem deles que eles vão fazer um sorteio mais tarde. Diogo, vou te Oi, fazer uma pergunta. Tu está vamos muito lá. ocupado agora? Tô nada, tô tranquilo. Meu pai tá trabalhando aqui, ó. Eu boto ele pra trabalhar aqui, eu fico de Show, um boa. abraço aí, seu Éder. Tudo Olha lá, bom? pai. Pai, o João Marcos mandando um abraço pra você, ó. O João Marcos mandando um abraço pra você. Beleza? Pus É ele pra novo trabalhar e ele. eu tô. Ô, Cara, meu deixa pai eu te tem. fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta aí Ó, pro pessoal. A gente tem 4 minutos. Pessoal, tá. se vocês quiserem que a gente faça a continuação agora, a gente fechar a live e fazer mais uma outra live aqui e vocês repetirem as perguntas, porque não vai dar pra gente ver essas perguntas aqui, porque foram perguntas pra caramba, né? Eu acho assim que foi um papo muito gostoso e eu acho que ajudou muita gente, né? E que a gente pode continuar ajudando muitas pessoas, né, Diogo? Vocês Vambora, querem que a gente esse. abra outra live aí, pessoal? Se vocês quiserem, vocês mandam um legalzinho aí, que a gente encerra essa live aqui e a gente continua outra live. Agora, uma coisa, manda essa live aqui para o maior número de pessoas. Vamos bater um número maior ainda. Então, gente, se vocês quiserem assistir, se o Diogo tiver aí de boa, vamos abrir outra live aqui e vamos fazer essa continuação agora mesmo. Fechado, Diogo? Vambora, eu fecho, vambora. Show de bola, então. Então, pessoal, repitam as perguntas aí que a gente não respondeu na próxima live. Eu vou fechar aqui agora, vou abrir e vou convidar o Diogo de novo, beleza? Fechado? Fechou, valeu. Bota aqui, por favor, Mazinho. E aí, pessoal, vamos entrando, hein? Bora agir, bora agir. Bora, pessoal. Bora entrando aí que o negócio vai ser show, cara. Cadê o Diogão? O pessoal tá gostando disso. Já pensasse. Cadê o Diogo aqui? Taca a molecha, uma garrafa de água. Cadê o Diogo? Bora, Diogo. Show! Chegou o homem. Vamos botar aqui para conectar aqui. Pessoal, manda para o maior número de pessoas aí que a gente já vai começar com polêmica. Vambora, Diogo, vambora. forno versus prensinha. Cara, a Prensim me ajudou muito, me ajudou muito. Na época que eu trabalhava pro Vioto, eu fazia a média de 700, 800 elementos por mês. E meu forno quebrou no final do ano, mais ou menos, acho que outubro, Caralho. outubro, perto de novembro, assim, quebrou meu forno. Cara, não tive o que fazer. A gente correu, comprou a pensinha. Eu cheguei a injetar, acho que uns 1.800 elementos nela, até meu forno ficar pronto. E, cara, me ajudou pra caramba, me ajudou pra caramba. Não posso falar nada. Depois, claro, eu fui buscar, porque assim, você fala, meu, será que é tão bom? Pô, você tem um forno de 50 mil reais, aí você vai comprar um forninho de 4 mil reais, será que é a mesma coisa? E tem estudos que falam que é a mesma coisa, que você tem a mesma superfície que você tem no forno de injeção, você tem na prensinha. Tem gente que defende que não. E, putz, cara, assim, eu não sou contra, eu acho que se você não tem oportunidade de ter um forno, cara, comece com a prensinha, mas busque ter o forno, porque o forno além de ser um estímulo pessoal para você, você ter uma coisa legal, você ter uma marca legal, que, cara, nada melhor do que você trabalhar com uma coisa que você gosta, que te dá prazer, que é bom, que é referência. É, quem não tem condição, cara, usa a prensinha, vai te servir bem, calibra o forno, testa, vai dar legal. Mas sempre almeja ter um forno bom, porque eu acho que tudo que você tem de bom, de melhor, você consegue agregar valor, as pessoas vão te respeitar mais, seu cliente vai ver que você tem um equipamento de qualidade. Eu acho que tudo isso faz parte do valor agregado no trabalho. Mas não sou contra a prensinha, não. Tenho ela até hoje aqui, faz tempo que eu não uso, mas está aqui de backup. Se precisar, está aqui na mão.
Você percebeu alguma diferença na superfície da injeção? Porque eu percebo lá no laboratório, eu comprei uma prensinha, mas existe aquele medo, né, de migrar do forno para a prensinha, o medo de errar a injeção, de aprender tudo de novo. Mas nas injeções que a gente fez com a prensinha, a gente percebe uma superfície mais lisa, né? Justamente por aquele fato que eu comentei na outra live, de ter menos contato com a superfície do revestimento por um tempo mais prolongado, né? Você percebeu isso aí também? Sair mais limpa a injeção? Sim, isso aí é bem mais limpa. Ela a camada de reação é muito menor. E aí eu fui pesquisar, né, por que disso. E aí eu descobri que os fornos da Dequema, eles injetam sem vácuo também. Então, e aí quando eu fui conversando com as pessoas, não fiz nenhum estudo a fundo, assim, foi o que eu falo, fui buscar conversando com pessoas, com amigos, com pessoal de empresa. Eles falam que o vácuo que faz essa camada de reação, tanto que o forno da Dequema ele não tem bomba de vácuo, não tem vácuo na injeção. E como a prensinha não tem, também não sei se tem a ver ou não. Mas o que você falou tem muito fundamento, que ela fica menos tempo junto com o revestimento ali, com o calor, né? Então a chance de dar a camada é menor. E tem esse fato do vácuo também, que me falaram que por não ter o vácuo no forno da Dequema, ele fica melhor a superfície também, Uhum. entendeu? Mas aí Vamos, eu não vamos sei. lá, vamos falar de outro fator. A gente estava falando no carro essa semana, né? Falando sobre a possibilidade de um curso aí, uma experiência, né? Que a gente está maturando melhor, né? Essa questão. Verdade. Fala um pouco da ideia que você teve da experiência de curso, um pouco mais enxuto, mas você fala mais sobre aquela questão que você falou de passar para as pessoas aquela questão de produtividade, que você criou uma metodologia, um processo para você conseguir com poucas pessoas encerar tantos elementos por dia e tantos elementos por mês. Conta mais um pouco sobre essa tua experiência que você teve com o Vioto, né, tendo que fazer 1.200, 1.500 elementos por mês. Você teve que reaprender como fazia o processo todo. Então, quando eu comecei a trabalhar com o Vioto, eu comecei com um volume pequeno, né? Eu estava migrando do curso para voltando para o laboratório. Tinha pouco trabalho, porque eu estava focado em dar curso. E mandei uma mensagem para o Vioto, a gente começou a fazer uns testes, começou a fazer uns casos, ele gostou dos trabalhos e começou a mandar. Começou a vir assim, putz, vinha 70, 80 elementos cada vez assim que ele mandava. E eu falei, putz, sozinho eu não vou dar conta. Meu pai tinha um laboratório já, a gente estava junto, mas eu tinha o meu laboratório, ele tinha o dele, mas no mesmo espaço. E comecei a não dar conta. Falei, cara, não vou conseguir, não vou conseguir. E aí eu chamei a Lucy para trabalhar comigo, que ela já tinha trabalhado. Ela voltou para trabalhar comigo, a gente começou a produzir. E na época a Thay também, que está aqui na live, ela trabalhava comigo também. A, a Thay, ela não era protética, tá? Ela trabalhava na dental. E eu fiquei alguns meses, se não me engano, treinando, assim, passando enceramento para ela, tudo. E ela pegou muito rápido, muito rápido. E quando tava eu, a Lucy e a Thay, a gente tinha, assim, sei lá, 500, 600, 700 elementos para fazer por mês. Tinha mais um que Caramba, ajudava, cara, elemento pra caramba. muita coisa, cara. E tinha um que ajudava no CAD. E aí a gente desenvolveu um método de produzir que, assim, tem uma sequência, você coloca sempre na bancada, na mesma sequência de pré a pré. Você pega da acabamento em um em Ah, outro. tá Tem um aí, tá esquema. aí, viu? Um abraço pra ela aí. Fala oi para ela aqui. A Lucy também tá aí. E aí, assim, eu tive que desenvolver um jeito. A gente teve, assim, não eu sozinho, né? Nós três, a gente estava ali. Tinha que achar um jeito de trabalhar rápido, porque o volume era, puta, era insano. Era uma coisa. A gente chegou a fazer 70 elementos num dia. Caralho. Então, cara, era loucura. Então, assim, a gente teve que desenvolver um método de trabalhar rápido. Então, o que que acontece? Eu comecei a perceber, assim, que a gente perdia muito tempo em laboratório com, assim, colocar a coroa no troquel, colocar o troquel na posição, aí vai ajustar o ponto de contato, põe carbono, põe ou tira. Isso tudo perde muito tempo. Então, Exato. eu desenvolvi um jeito de trabalhar aqui. Desenvolvi Uma não, né? linha de produção, Uma né? linha de produção. Eu não uso ponto de contato para ajustar, eu não uso o carbono para ajustar ponto de contato, eu ajusto o ponto hoje sem carbono. Tem um esqueminha em que eu colo as facetas ali para dar acabamento. Tem uma sequência que você faz de passo a passo, qual dente que não, qual dente você põe primeiro, qual põe depois. E com isso eu consegui aumentar bastante a produtividade.
E só desse jeito que a gente conseguiu fazer 1.200 elementos por mês, começou a fazer bastante coisa assim, com pouca gente produzindo. Depois meu pai começou a ajudar também, fazia o mesmo esquema, coloca no mesmo esqueminha, mesma sequência. É sempre assim, ajusta ponto de contato, primeiro os dois centrais, depois vai para o lateral, depois para o canino, depois volta, corta em sisal, coloca sempre eles na mesma sequência na bancada. Então, se eu coloco a vestibular para o lado de cá, eu tenho que dar acabamento. Se eu coloco o vestibular para o lado de cá, eu já dei acabamento. Porque às vezes você está ali, você esquece se já deu acabamento naquele ou não. Então, quando ela está a incisal para um lado, a vestibular para um lado, eu já dei acabamento. Quando está para o outro, eu tenho que dar acabamento ainda. Então, assim, são Bom, a coisinhas. Dásila está aí pedindo conta, com quantas pessoas trabalhando, como é que você conseguia fazer, como é que ajusta. Gente, isso daí, não tem como a gente explicar isso tudo numa live, né? Porque eu entendo que ele pegou esse processo todinho de fazer o Emacs, botou em cima da bancada assim, e disse, agora eu vou criar o processo do início ao fim, e como é que eu vou fazer muito rápido. É tanto que eu indico muito para o pessoal, e mostro no curso presencial o vídeo do Fome de Poder, né? Da história do McDonald's. Como é que eles fazem o desenho todinho da cozinha para entregar um hambúrguer em segundos. Então, a mesma coisa você teve que ali na hora desenvolver algum jeito para entregar o trabalho mais rápido, né? Agora, uma dúvida. Exato. Era tudo encerado na mão ou era encerado no digital e impresso? Cara, como a gente tinha um volume muito grande, cada boca fresando levava 1h20, 1h30, mais ou menos. Às vezes não dava tempo de ficar esperando, a gente fazia alguns encerados na mão também. A Taita, na época, fazia muito rápido os enceramentos, fazia muito rápido, encerava, acho que em menos de 1 hora encerava 10 elementos que estava pronto para injetar. Caraca, Eu também insero bem rápido também, que eu também tenho uma sequência de encerar também, um esqueminha que eu criei também, que ajuda bastante. Mas a maioria era fresado, sempre que dava fresado no CAD, porque eu acho que agiliza muito, não fica quebrando a cera, você pode tirar e colocar, você pode passar uma broquinha, então fica tudo mais fácil. Mas tinha caso, tinha dia assim, sei lá, fazer 60 elementos num dia, 30 tinha que ser esculpido na mão. Não dava tempo de fresar tudo no CAD. A gente também tinha um esquema que a gente tentou fazer de rodízio, não deu muito certo, mas eu acho que daria certo se a gente pegasse mais prática, assim. Cada um fazer o que eu faço mais rápido. Eu dou acabamento mais rápido e passo borracha. Vem para mim. Tal pessoa maqueia mais rápido, o outro desinclui mais rápido. Então, fazer um esquema de rodízio assim, de trabalho também, que eu acho que isso agiliza bastante. Porque não adianta assim, você chega para mim e fala assim, faz textura. Cara, eu levo, sei lá, 15 minutos fazer textura, o outro leva 40 minutos fazer textura. Não faz sentido você deixar aquela pessoa que de repente ela faz um outro processo mais rápido que você. Então é saber identificar no laboratório quem trabalha mais rápido com cada passo e aí a gente conseguir fazer uma produtividade grande. Então, assim, dá para fazer. O problema é que as pessoas têm medo, têm receio, acham que não vai conseguir. Que nem, cara, eu vou encerar. O que eu faço? Se a gente tem um planejamento pronto, faça um Zeta Labro por palatina, coloca a muralha ali, passo uma camada de cera no troquel todo, jogo cera na incisal. Fiz a incisal, faço as linhas de brilho, fecho a linha de brilho, venho com o já bisturi era. reto atualizando, já era, cara. Então, é muito Porque o rápido para pessoal encerar. vê assim, Diogo, o pessoal, em 1 hora. Aí o pessoal acha que vai chegar e já vai fazer em 1 hora. Não, cara. Você faz, aprende essa técnica, aí você passa 2 horas para fazer. Aí amanhã você já vai passar 1 hora e 50 minutos. Daqui a pouco você vai fazer tanto que você vai chegar em 1 hora. Mas você tem que Exato, manter cara. a qualidade, né? Você tem que focar. Eu vou Exatamente. levar 3 horas para fazer isso com a qualidade que eu faço. Amanhã você já vai baixar para 2 horas e meia. E aí você vai baixando o tempo com a quantidade que você vai fazendo, né? Não é baixar a qualidade para ficar mais rápido, é aumentar a quantidade de vezes que você faz, né? É igual aqueles Exatamente. asiáticos que a gente vê, aqueles vídeos de asiáticos cortando alguma coisa, embalando alguma coisa. Os caras fazem tanto aquilo que os caras ficam rápidos. Só que o pessoal É quer muito fazer rápido. tudo. O pessoal quer fazer PPR, quer fazer pizza, quer aplicar cerâmica, quer dar acabamento, quer fazer tudo e acaba não fazendo nada, né? Você Exato. focou em fazer só isso, né, Diogo?
Então, eu só fazia isso no laboratório. E outra coisa também, Gilmar, isso eu aprendi aqui com meu pai. Meu pai aplica uma cerâmica em 10, 15 minutos, está pronto para queimar. E eu demoro para aplicar cerâmica, porque assim, eu vou lá, eu quero deixar ela lisinha, eu fico passando, eu fico lisando. Cara, eu aprendi a fazer isso na cera. Se eu posso pegar, passar uma camada de cera e ela vai ficar meio onduladinha, é muito mais rápido eu na broca depois dar acabamento e acelerar do que eu querer ficar lisando aquela cerinha ali. Cara, eu vou colocar sprue, vou ter que jatear depois, vou ter que dar acabamento. Não faz sentido eu ficar perdendo tempo querendo deixar a cera lisinha. Faz o formato certo, um pouco mais básico, faz ali, sei lá, 80% do formato final e o resto você faz na broca, que é muito mais rápido. Você já está É. no final depois. Então essas coisinhas você vai ganhando tempo. E outra coisa que eu fazia também, eu fazia assim, no começo eu comecei a fazer assim, eu estipulava o tempo, falava assim, cara, eu tenho 20 minutos para dar acabamento em 10 elementos. Eu colocava um cronômetro ali e ia Como dando é que é, acabamento. cara? Você já deu 10 elementos em Hã? 20 minutos? 20 minutos, cara. Filho da... Não só eu, não só eu. Meu pai faz isso hoje, a Lucy que tá aqui, a Thay que tá aqui, a gente faz é muito rápido, cara. É muito rápido. Você Caralho, eu fica. achando rápido porque eu já tinha feito 50 minutos, o cara em 20 minutos. Caralho, Cara, velho. mas isso assim, o que que eu fazia? Eu me desafiava, eu colocava um tempo, um timer ali, colocava o cronômetro e dava acabamento. E aí, eu falava assim, cara, eu tenho que fazer em 20. Puta, eu fazia em 30 e pouco. Cara, não, tem que abaixar. Aonde eu tô perdendo tempo? Cara, eu tô perdendo tempo na hora de encaixar o troquel, porque eu não tô ajustando o ponto de contato direito. Então vamos ajustar o ponto de contato direito. E eu fui fazendo isso com passo a passo, com cada com cada etapa do trabalho. E aí eu falei assim, cara, eu tenho 10 minutos para fazer isso, tenho 20 para fazer isso, tenho 10 para fazer aquilo. E aí eu fui com isso, eu fui buscando achar onde eu demorava mais, cara. E, meu, e sem brincadeira, cara, é uma coisa assim que quando eu comecei a fazer, eu achava que não dava. Cara, depois você vê, vira automático, cara. Puta, hoje você pode perguntar para as meninas que estão aí, cara, elas trabalham super rápido, cara, super rápido. Tanto pra você ter noção, era engraçado, cara. Às vezes eu chegava pra Lucia assim, a gente chegava e falava assim, sei lá, era 10 horas da manhã assim. Ô, Luci, tem 20 elementos para entregar até às 6. 20 elementos tá de boa, cara. Aí falava assim, quando tem 40, puto, 40 é foda, cara. 40 vai puxar um pouquinho mais. Mas 20 elementos é tranquilo, cara. Tá aí também, ela sabe, ó. Meu pai também Cara, encheu ela assim. Cara, 10 elementos no dia, cara. Putz, vou falar pra você, cara. tem que Você estar faz em muito lento para fazer 10 elementos no dia só, né? Você tem que estar com sono. Cacete, velho. Mas Cara, eu, cara. sabe o que foi que eu fiz no meu laboratório? Na minha sala tem eu e o Victor. O Victor Aham. é o menino que trabalhava comigo no gesso, começou a se desenvolver mais, e aí eu passei ele para treinar ele para fazer o quê? Glaze para mim. Aí ele começou a dar glaze, depois ele começou a fazer maquiagem, a parte mais essencial, né? Eu fui treinando ele, treinei ele, e hoje tem vezes que a gente termina 50 elementos no dia, ele já chegou a terminar quase 60 elementos no dia justamente fazendo isso. Obrigado. Essa tática de linha de produção, né? O trabalho ele Exato. chega na minha bancada já feito o ponto de contato, né? No setor que insera, o setor já me entrega feito o ponto de contato e aí eu faço aquela regressão, né? De Aham. anatomia, tanto que às vezes eu posto, o pessoal pergunta, João, mas que às vezes vem tão distante para tu? Eu digo, porque eu prefiro esculpir do que eu ter que acrescentar. Às vezes ter que acrescentar me tira muito tempo, então eu prefiro dar essa regressão, né? Obrigado. Essa anatomia e depois maquiar. Então, assim, eu aumentei muito a minha produção, porque eu perdi muito tempo dando glaze. E essa questão Aham. do glaze eu vou encaixar aí numa pergunta da Aline, que ela está perguntando muito. Eu não entendi por que ela faz isso, mas ela está perguntando se a gente dá maquiagem depois de dar o glaze. É Responder que essa pergunta. eu acho que ela perguntou se a gente dá o glaze antes de maquiar, né? Exatamente. É Maqueia isso, depois né? de dar o glaze. Cara, eu já cheguei a fazer isso. Eu já cheguei a fazer, acho que tem até um amigo meu que estava aqui também, o Rafa, que é lá de BH. O Rafa, acho que, se eu não me engano, dá uma camadinha bem fininha de glaze. É, Cara, funciona. Normal, legal, mas eu não vejo vantagem, assim, ver alguma coisa diferente, assim, não vejo. Pelo contrário, eu acho que quando a gente maqueia, isso é uma coisa que eu andei percebendo também, quando você faz uma maquiagem e depois você vai dar o glaze, parece que a maquiagem ela sela a superfície da cerâmica e o glaze fica mais bonito. Ele evita da Uhum. porosidade, ele fica mais bonito. Quando você passa o glaze antes, ele pode dar alguma porosidade antes, entendeu? Mas funciona, já cheguei a fazer também, cheguei a fazer teste, tudo, mas não vi diferença.
Agora eu acho que assim, dando o meu ponto de vista, eu acho que o glaze ele funciona praticamente como um dá o brilho, mas ele funciona também como um verniz, né? Se Sim, aham. você lembra daquela parte que você falou sobre camada, sobreposição de camada, se você deixa a pintura em cima do verniz, a possibilidade que essa tinta saia mais rápido do que o glaze é maior, né? Do que É, você deixar a maquiagem por baixo e dar duas camadas de glaze por cima para fazer essa selagem dessa superfície, né? então, mas quando eu faço, que nem o Rafa, ele faz isso, ele dá uma camada de glaze antes, depois ele dá os dois glazes também por cima. É Ah, como então ele se, é dá como de se, é novo o como, glaze. isso, dá de novo. É como se fosse para você selar a superfície para fazer a maquiagem em cima. É isso que ele faz, entendeu? Ele faz essa camadinha bem ralinha, até um glaze mais ralo, e aí ela já fica com um brilhozinho bonitinho da pastilha, depois ele maquia por cima e depois dá os dois glazes. Ô, Diogo, tem uma técnica também que eu aprendi com o Romanini. Eu não faço hoje em dia no meu laboratório, mas eu vi que ele faz isso. Ele seca a maquiagem, ele mistura glaze, pasta de glaze na maquiagem. Então, quando você queima a maquiagem, ela já está num brilho ali, mais ou menos, porque você já misturou a maquiagem com glaze. E aí ele vem só com uma camada mais fina. Você faz isso também ou você só Não, deixa o glaze por último? eu dou o glaze por último mesmo. Porque eu acho que isso daí acaba perdendo um pouco. Eu, falando no meu caso, assim, posso perder um pouco o controle para eu poder fazer, entendeu? Então eu prefiro fazer o glaze por último mesmo. A única coisa que eu faço quando eu que eu misturo o glaze na pintura é assim, qual que é a única cor translúcida que a gente tem no sistema de maquiagem? É a pasta de glaze, que é a única que é translúcida. Então vamos supor, às vezes eu quero fazer um dente, aquele amarelo, aquele âmbar na incisal. É, não tem nenhuma cor que você consiga deixar. Usa Aí o como que um que eu faço? TX, né? Diluidor, né? Oi? Usa como TX da Noritac para diluir, Isso, né? para diluir, entendeu? Então aí eu faço assim. Outra coisa que às vezes eu preciso dar um glaze pérola. Sabe aquele dente que tem um efeito meio pérola no dente assim? Cara, Aham. aí como que você vai fazer isso na maquiagem? É mais difícil. Então o que que eu faço? Eu misturo o crack liner, né, que é ou creme, um pouquinho de rosa, que é o basic red, um pouquinho de profundo no glaze. E aí, com isso, eu faço uma camada de glaze, ele dá um glaze um pouco perolado, entendeu? Às vezes eu faço isso. Mas quando tem que dar o glaze, eu dou só o glaze. Ou às vezes eu preciso baixar um pouquinho o valor, eu misturo uma cor de baixa de absorção no glaze Você também. costuma usar o Basic Red na cervical também? Não, não. Tem gente que Eu, usa, né, o Basic Red ali bem é, levezinho na cervical para dar aquela transição da cervical para a transição. gengiva, né? Cara, eu usava no começo, assim, quando logo que eu comecei a fazer maquiagem. Mas depois eu comecei a ver que não sentia tanta diferença, assim, porque numa cerâmica estratificada, você tem a camada de esmalte ali que ela vai acabar puxando a cor, o dente natural ele tem um esmalte. No maquiado não tem, a gente está trabalhando na superfície. Então, assim, eu não comecei a não enxergar tanta diferença. No começo eu usava, Uhum. mas depois eu comecei a não enxergar tanta diferença, entendeu? Ó, o Daniel, Eleutério, eu me esqueço como é que fala o nome dele, lá de Curitiba, ele perguntou: você acha que a mil ajuda na velocidade ou depende? Acho que a gente respondeu um pouco sobre a mil na live passada, mas eu não sei se ele tá. Mas você acha que pelo fato dela já vir com aquele brilho, ela vai ajudar na velocidade ou vai dar na mesma coisa? Cara, eu acho, eu vou falar sem conhecer o material. Eu acho que vai atrapalhar a velocidade. Por ser um material que você consegue colocar várias camadas junto, eu acho que o cuidado que você tem que ter é muito maior para você não manchar, para você não tirar uma cor de posição com outra. Então eu acho que vai acabar atrapalhando um pouquinho. Mas não Uhum. posso falar sem saber. Eu acredito assim, de olhar, eu acho que vai tirar um pouco sua velocidade por conta disso. Uhum. O James falou aqui sobre ajustar o ponto de contato. Eu vou dar uma dica aqui para as pessoas que eu faço nos meus trabalhos, que é o seguinte: as pessoas geralmente costumam passar o glaze nos pontos de contato. No ponto de contato, eu só passo uma camada muito fina na primeira queima e na segunda eu passo o dedo, ó, na proximal. Eu tiro o glaze da proximal com o dedo. Porque se você der glaze ali, você cria uma espessura. E aí você dá o glaze, quando você vai encaixar no modelo, não encaixa mais nenhum. Então é muito importante que as pessoas prestem atenção nesses detalhes na hora de passar o glaze na proximal, para não criar espessura, não criar camada e na hora de colocar no modelo rígido, né, não encaixar mais nenhum, né?
Agora o Exato. RB Estética Dental está perguntando glaze flu ou glaze em pó? Ou glaze em pasta flu ou glaze em pó? O que é que você usa? Sempre glaze em pasta flu, sempre. Glaze em pó, eu acho que eu não consigo, não consegui me acertar com ele para criar uma consistência ideal para ele, assim, não consegui. Já me falaram para preparar ele no ultrassom, que no ultrassom ele dá uma consistência diferente, mas, cara, nunca consegui achar uma. Eu até falei pro meu pai esses dias que ele é bem mais barato o glaze em pó do que o glaze em pasta. É, Eu falei assim, pai, vamos fazer um teste de misturar o glaze em pó com o glaze em pasta, que aí você talvez tenha o melhor dos dois. Você consegue ter a consistência da pasta e render igual o pó. Mas a gente acabou não fazendo ainda, voltou até para posso te dar fazer. uma dica para você fazer um teste? Eu só me lembrei agora porque você falou, mas eu não sei se você já viu, tem um líquido do Essence, o Essence Sim. Fluid. Ele é um líquido Aham. mais consistente. Faz um teste, pega um potinho vazio, veja bem, gente, pega um potinho vazio de glaze em pó, daqueles pequenininhos de glaze em pasta, bota pó e mistura com Essence Fluid. Deixa ali tampado. Quando você for usar, aí você tira e mistura com aquele mixing líquido, que é o Sei. que a gente usa para o glaze. E aí você vai deixar ele com a consistência da pasta mesmo. E aí ele fica com a essência de pasta. E aí quando você Entendi. quiser só diluir ele, aí você pega e usa só o líquido de glaze ou o mixing líquido. Mas para criar a consistência mais pastosa, você pode fazer esse teste. Bota dentro Vou do fazer para potinho, ver. mistura pra caramba ali, deixa ali guardadinho. Quando você quiser usar aquela pasta, aí você tira, bota no godê e dilui com mix fluido. Vou fazer esse teste, porque eu nunca consegui acertar com glaze em pó. Putz, eu não gosto, eu acho que ele escorre, ele fica a marca do pincel. Putz, eu nunca consegui acertar com ele. Até queria aprender, mas eu não consigo. Então eu acabo nem. Eu tenho aqui, mas assim, o que eu tenho tá quase zero ainda, porque a gente usou poucas vezes e não consegui me adaptar. Mas eu vou fazer esse teste que você falou, isso é legal, vou testar para ver. Show. Você Valeu já pela percebeu dica. que o glaze do Emex Seran, né, que agora, graças a Deus, saiu de linha, ele acinzentava um pouco? Você Uhum. acha que ele acinzentava um pouco? Quando eu ia dar curso, eu só usava pedia, né, sempre para evocar o glaze do Empress, o Empress Universal. Porque puto de Max é foda, cinzentava demais, cara. Sempre cinzentava. E agora com o Evocolor não tem esse problema mais, né? Mas puto, o glaze do IMAX era complicado, cara. É que nem as Show. pinturas do IMAX também de corpo, assim, de fazer a cor da escala. Eu não usava de jeito nenhum também, cara, porque Uhum. era usar e ficar cinza. O Daniel está perguntando, custo-benefício melhor fazer fresado ou injetado? Eu vou assim responder essa pergunta do Daniel do seguinte ponto. Você tem que botar na ponta do lápis. Às vezes tem cadixas que conseguem fresar dois, três elementos no bloco, né? Dois elementos, eu já vi gente fresar quatro elementos. Mas vamos dizer que você consiga fresar dois elementos no bloco. Aí você tem que colocar aí no custo, o custo de um funcionário encerar, o custo do revestimento, o custo do tempo. Às vezes você faz que nem o Diogo falou. Você tem um cliente que paga um pouco mais caro, ele paga o custo do bloco, você cobra R$ 90 a mais ou R$ 100 a mais, e você tem um elemento entregue e finalizado em menos de 12 horas, em menos de um dia. Então, assim, você agrega valor, entrega muito mais rápido e seu custo fica praticamente o mesmo. E você não tem o perigo de falhar uma injeção, você corre o perigo de quebrar um bloco, certo? Isso ocorre, mas se você não tiver sua máquina ajustada, né? Mas eu acho que se você conseguir cobrar mais caro, eu preferiria fresar. Mas o injetado ele deixa uma margem de lucro muito maior quando você trabalha com um volume muito grande. Se você for fazer laminados, e for fazer o fresado, cobra mais caro. Cobra R$ 100 mais caro e aí você faz. Para poder compensar esse desnível, né? Porque se você cobrar os dois ao mesmo preço, você quebra, né, Diogo? Exatamente, não tem como. Você não tem. Você está tirando a sua margem de lucro, né? Aí é questão de você fazer conta, e a não ser que você consiga cobrar um elemento muito, já um valor bem acima, e aí não fazer diferença para você fazer injetado ou fresado. No nosso caso aqui, a gente opta sempre pelo injetado por conta de custo, e é o que você falou. Consegue cobrar um pouco a mais, tirar pelo menos o custo que você tem ali, aí faz fresado. Se eu pudesse, eu só faria fresado, confesso. E se eu pudesse, eu faria só em Emprescad também.
Mas, Meu sonho também. então, Meu mas, sonho era só fazer Empress Multi, cara. Meu então, sonho é Impresmute. um. Ô, Diogo, do mesmo dia, eu já tive o sonho de todos os metais chegarem pacificados para mim na minha bancada. Era meu sonho. Cara, no dia que metal chegar no opaco para mim na minha bancada, eu vou ser o técnico mais realizado. Hoje eu não faço mais metal faz uns 2 anos, então hoje o meu sonho é, no dia que chegar essas lentes de contato que eu faço de silicate, chegar tudo em Empress, tudo já bonitinho, já para eu finalizar. Cara, pô, é um tesão, cara. Não, é É bom demais, mais cara. macio, mais bonito, né, cara? Não, é muito, material, se você só polir ele, só der glaze, ele já fica bonito, cara. O material é fantástico. Esse material, para mim, não tem material melhor. Para mim, é o mais Você já bonito que tem. injetou aquela pastilha Mute do Emax Mute? Já. É bem legal. Mas, assim, em caso que tem espessura. Em caso que não tem espessura, não dá diferença de cor. Ela dá É mesmo? uma. É como se fosse um LT. A gente fez lá no curso que a gente fez do Murilo, nós fizemos 2 pares de centrais, a gente fez acho que em 15 materiais diferentes, os mesmos centrais. Putz, cara, não dá diferença. A multi, ela. Você praticamente não vê o degradê dela. O caso estava com 0,2, 0,3 mais ou menos, era um caso do Vitor Clavijo. Cara, não dá diferença. Para coroa total, mas para caso que você tá muito fininho, ela não dá diferença, cara. Não vale a pena. Show de bola. Me diz uma Só outra coisa. deixa eu pôr Oi? meu celular para carregar, Ah, aqui, beleza, peraí. vai. Oh, caramba, só gente pesada aqui, viu? Júnior Lima e o Bruno. Bruno é amigão, ó. Dá para fresar Emax em máquina, né, de 3 eixos. Aqui já quebramos 3 brocas já tentando fazer isso. Tem alguma coisa a ver com a quantidade de eixos? Eu acho que é a partir de 4, né, para poder fresar bacana, É, né? Viu? eu conheço a máquina de 4, só de 3 eu não conheço, não. É. A M6X0 tem 4 eixos, né? E a Três, Zicozão, a Maia, tem 5 eixos, né? 3 eixos é a gente, né? O braço direito, esquerdo e a boca para soprar. Tá fresando no pantógrafo, né? Mas assim, É, eu não conheço. O Bruno aí, o Bruno do laboratório Prestígio lá de Cuiabá, o cara entende pra caramba de fresagem, dessa parte de fresagem, pode ser que ele responda melhor essa parte. Mas, cara, o eu Bahia tô perguntou achando. agora, o Bahia perguntou agora aí, o do laboratório delinear, se eu uso o Empress Estética ainda. Você chegou a usar, já usou o Empress Estética ou não? Nunca usei, cara. Sou doido pra usar. Cara, é animal, é muito bonito, cara. Pra mim dos injetados é o mais bonito que tem. E, puta, faz tempo que eu não uso. Eu tenho aqui ainda as pastilhas, mas faz tempo que eu não uso porque ele é muito fácil de quebrar. E aí você tem que fazer um sprue bem grande para a trinca dele ir para o sprue, porque ele vai trincar, ele vai quebrar. Caramba. Ou você tem que fazer êmbolo de revestimento para não dar choque térmico, aí ele não trinca. E só que assim, ele é muito pequeno a pastilha dele, então o peso dela acaba sendo muito, você põe pouco elemento, mas para mim dos injetados é o material mais bonito. O Bahia acabou de falar aí, é verdade, é o material mais lindo que tem injetado, cara. É muito top, cara. Ele é o Empress Card, só que injetado, né? Uhum, show de bola. Eu acho muito foda. Mas eu nunca tive a oportunidade, por exemplo, cerâmicas que eu queria muito ver e nunca usei, a design também, nunca usei. Ó, vocês conhecem a maquiagem Untout, né? É Então, mais ou menos a Mil, né? Parece muito que se chama da Mil, né? A maquiagem da Dentauro, né? eu não conheço. Tem um amigo meu que está usando lá do Sul, o Gaúcho. Ele falou que está usando e está fazendo bastante coisa com ela, está só usando para protocolo, para tudo. Só que é muito rápido, é muito prático, mas eu não sei dizer também. Mas acho Ó, que é igual a Mil também. A Aline Pereira está perguntando, deixa eu ver aqui, substrato cor final D2, o que você injeta? O que você injetaria, né? Sobre dente. Dente cor final D2, né? Para fazer a cor D, eu sempre uso pastilha HTA1, sempre HTA1, porque a pastilha HTA1, se você comparar o A1 com o B1, o A1 ela é mais cinzentado um pouquinho, ela fica mais cinza. Então, a incisal da A1, ela vai ficar legal, uma cor próxima da cor D. E para eu fazer a cor D, eu nunca consegui fazer na maquiagem com as pinturas prontas. Então, o que eu faço?
eu misturo, até se o pessoal quiser marcar, depois eu mando também, mas Botar. enfim. Eu Ah, faço 4 partes iguais de Sunset. Eu pego Sunset, ou laranja, coloco Basic Red, coloco creme e coloco Incisal 2. a Faço essa porra. mistura, e aí faço essa misturinha, aí eu testo na escala Vita, na cor A2. Cara, fica fantástico a cor, bate certinho. E aí, se eu quero colocar um D3, um D4, né, que é um pouco mais claro, eu vou colocando um pouquinho mais de laranja nele, eu vou pigmentando. Faço essa mesma mistura e vou acrescentando laranja para aumentar um pouquinho o cromo. Show, show. Eu, Porque eu costumo. a cor desse, já viu que ela tem na escala, você já viu que ela tem um ponto rosa dentro dela? Você já chegou a ver? Uhum. Não percebi, não. Pega, Eu percebi que ela é marrom, meio rosa, né? Do marrom então, pro rosa, né? Um pouco. aí você pega ela, olha na contraluz assim, você vai ver que ela tem um ponto rosa ali no meio. Esse ponto rosa que dá essa tonalidade meio acinzentada, meio esquisita, Uhum. assim. Então, por isso que Eu eu faço costumo essas. fazer assim, quando é para fazer um D, que é um caso muito raro, né? Eu costumo misturar shade do A com shade do C. Porque Hum, eu baixo o valor e quebro esse laranja do shade do A, né? É como quando eu entendi. faço o shade do B. Eu não compro o shade do B. Eu misturo SD1 ou SD2, que vai depender se eu vou fazer a 2 ou a 3, com Basic Yellow. Porque a matiz do B é amarelo, né? Então, Sim. com esse Basic Yellow, eu vou alaranjando, né? Um pouco, ou amarelando um pouco esse shade do A, É, né? eu só uso aqui para fazer maquiagem de corpo, eu nem tenho os SD, eu só tenho o Cooper e o Sunset, só uso eles. E aí eu vou misturando um pouquinho de Mahogany junto, vou misturando um pouquinho de Incisal 2 para cinzentar um pouquinho. Então eu acabo nem usando os SD. Tu não usa o SD, tu Não, faz que nem nem. o Paulo Cano, né? Sim, sim. Tu cria o Sunset ali, né? Explica pro Isso pessoal dele. que não entende muito o que é o Sunset e como é que faz. O Sunset no Evocolor ele já tem pronto, né? A gente tem já tem o Sunset é o E04, né? Que ele já vem na cor pronta. Mas você pode pegar o laranja e misturar com o amarelo. E aí você vai criar um laranja com alto valor. Então, qual a proporção que você usa para quem vai misturar? Depende do que você quer. Quanto mais amarelo, mais luminoso ele fica e menos alaranjado. Quanto menos amarelo, ele vai ficando um pouquinho mais escuro. Então, mas eu uso o Sunset pronto, que eu acho que no Empress eu misturava eles, eu misturava o Basic Yellow com o Orange, mas no Evocolor já vem pronto, então Você acha muito importante os técnicos entenderem um pouco mais de cor? E às vezes o pessoal quer fazer maquiagem, mas não quer estudar cor, não quer entender cor, não quer fazer aquela cara, misturinha de cores para entender cores primárias, secundárias, terciárias, né? Você acha que isso é muito importante? É a coisa que você aborda no curso? abordo todo curso nosso, a gente fica no primeiro dia, depois que antes de começar a maquiar, a gente fica ali umas 2, 3 horas só conversando sobre cor, só falando assim, eu vou mostrando, eu pego um dente natural e falo, ó, essa tonalidade que tem de azul nessa ponta é a mesma que tem nessa? É a mesma que tem no meio? Porque às vezes você tem no mesmo dente várias tonalidades diferentes. Às vezes não, você sempre tem várias tonalidades diferentes no mesmo dente. Então, se não estudar a cor, se não fizer esse estudo, não testar. Como que eu fazia para testar? Eu pegava a escala de cor do A1, do B1, e ficava misturando várias cores azul, ficava pintando a escala. Aí passava uma melinha do lado, passava um halo incisal, para eu conseguir enxergar que cor que eu conseguia ali naquele resultado. Cara, então assim, pega o Basic Blue, mistura ele com o Basic Red, uma proporção meio a meio. Mistura ele um quarto. Pega esse mesmo Basic Blue, mistura com Mahogany. Pega o Incisal 1, mistura com um pouquinho de Mahogany. Puta, você pode fazer assim, você consegue fazer mais de 50 tons. Claro que você não vai usar tudo isso. Mas assim, o que eu fiz? Eu peguei as cores que eu mais gosto, que eu mais tenho resultado, baseado nas misturas que eu fiz. E aí eu consegui achar uma cor que para mim é fundamental, assim. São 4, 5 cores que eu uso para quase todos os casos. Mas se não estudar a cor, não adianta. Se não testar, se não fizer teste, se não brincar, se não ficar olhando, não fizer É porque a maquiagem é como uma misturas. pintura, né? Ela vem cores prontas ali para você testar, né? É a mesma coisa, Exatamente. Diogo. É a mesma coisa na estratificação.
vem aquelas massas prontas para as pessoas não terem que misturar. Mas se as pessoas tiverem um mínimo de consciência e estudarem as cores, elas vão ver que, na maioria das vezes, um transpincisal nada mais é do que um sisal com transparente. Exato. Elas vão entender que algumas massas são criadas justamente porque pessoas não procuram criar as misturas. E na cor, é uma coisa que eu vi uma vez que o Rodrigo Monsanto me falou. Eu perguntei, Rodrigo, ele estava com o godeiro cheio de pintura. Eu digo, Rodrigo, tu sabe qual cor é, cada cor é essa daqui? Ele disse, cara, eu não preciso saber. Eu preciso saber quando é que eu vou precisar usar essa cor e aonde eu vou precisar usar. Eu não Exato. vou me ater só ao nome. Eu vou me ater à necessidade que eu tenho de entender, aqui eu vou precisar desse azul, aqui eu vou precisar desse tipo de laranja. Não se Exato. prender muito ao nome. Então, o primeiro ponto que as pessoas têm que entender é que você, no dentro, você tem um quadro em branco, que ali você vai pintar, né? Você vai criar a sua profundidade. E é uma coisa que as pessoas também não buscam entender, que é o que você falou, que é muito pertinente, que está relacionada a cores de absorção e cores de reflexão, né, Diogo? Sim. Tem que entender as cores de absorção e reflexão, porque assim, se você tem uma cor de reflexão, no caso um mamelo, e você, sei lá, pintou esse mamelo primeiro, e você vai pintar uma cor de reflexão em cima, o que que vai acontecer? Você vai manchar seu mamelo. Porque o mamelo são as cores mais brancas, são as cores mais claras. E aí, se eu passar um azul em cima do branco, o que vai acontecer? Eu vou pintar o branco de azul. Agora, se eu coloco o azul por baixo e pinto o branco por cima, eu vou estar sobrepondo uma cor na outra, e aí vai dar o efeito de tridimensionalismo, onde você olha, você vê o azul, mas você vê o branco, ele por cima, ele sobressaindo, e você vê o azulado de volta. Então, assim, tem que entender, tem que usar esse conceito de absorção e reflexão e colocar esse conceito de sobreposição de cores. No cerâmico estratificado a gente faz isso. Você Aquele coloca um mamelo mamelo, flutuante, né? exato, você coloca um mamelo flutuante em cima de uma massa opalescente, de uma massa translúcida. Se você colocar um mamelo em cima de uma dentina que é mais opaca, ele não vai aparecer, então não faz sentido. Então é o mesmo conceito. Exato. Show, show de bola. Cara, essa live tá incrível, né? O pessoal tá gostando pra caramba aí. O pessoal tá Isso é bom. interagindo. Muita gente perguntando como é que vai ser depois, né? Você vai voltar a dar cursos presenciais, né? Eu sou um dos que eu já disse que eu vou ser aluno, que você é uma das referências para mim. E eu acho muito foda essa troca de conversa, cara. E assim, como eu disse no começo da live, para quem não acompanhou, é um orgulho muito grande, porque quando eu conheci o Eric Pandormani, ele dando o curso de dente gengival, ele me mostrou um modelo de um curso que ele tinha feito com você, lá no Instituto Murilo Calgaro. Então, assim, eu estou fazendo a live com um dos meus ídolos, né? Então, assim, eu fico muito feliz. Obrigado, que isso. Embora você esteja muito velho, né? Eu seja muito novo, Um mas eu fico pouquinho. muito feliz, cara. Eu fico porque a internet ela acaba juntando as pessoas, né, cara? Sim. A gente não tinha tanto acesso à informação como a gente tem hoje, cara. Às vezes o tanto de dica que a gente deu hoje aqui, muitas pessoas esperam fazer um curso ou nunca participaram de um curso e não conseguem ter acesso a resolver tanta coisa como a gente mostrou hoje. Então eu fico muito feliz, cara, de abrir isso aqui, de abrir para as pessoas, né? De da gente fazer essa troca. Eu acho que a gente tem que fazer mais disso. Acho que esse circuito que a gente Sim. está montando vai ajudar muita gente, como ajudou hoje, como vai ajudar para as pessoas que não viram a outra live. Quinta-feira a gente vai ter live com o Marco Celestino, que é um cara também topado, que trabalhou junto com o Paulo Cano por muito tempo, viajando, fazendo os cursos do Paulo Cano. Na próxima semana a gente tem o Ian Barroso também, falando de estratificação sobre Emacs. Tem o Pedro Castro, que também é fodástico, o Pedro Castro. Mas a gente tem que repetir essas lives mais vezes, Diogo. A live Não, foi foda, cara. eu, eu acho que a troca de informação, ela é. Meu pai brinca que quando ele começou a fazer cerâmica há 30 anos atrás, pai, mais ou menos, não tinha para quem perguntar, não tinha livro, não tinha folder, não tinha catálogo, não tinha nada. Cara, hoje você tem que. Você quer fazer alguma coisa,
Meu, você entra, sabe na internet, você pergunta para um, pergunta para outro, tem grupo no WhatsApp, grupo no Telegram, tem vídeo no YouTube, tem curso online, tem tudo. Então, assim, hoje não é mais desculpa para quem não quer fazer. Claro, assim, eu ainda sou daqueles, assim, eu gosto bastante do curso presencial, eu sou da velha guarda, assim, eu gosto do curso presencial. Mas assim, o curso online te abre muita frente, assim, te mostra muita coisa. E eu já falei com você, você é um dos caras que vai ser o futuro da prótese, você é das pessoas que vai estar, porque você tem uma cabeça diferente, você tem uma mentalidade diferente, você faz as coisas, você corre atrás, você quer ajudar, você quer fazer, você faz acontecer. Você está organizando um congresso, você faz live, você tem conteúdo e você é da nova geração, das pessoas que querem ir para frente, que quer ajudar, que quer levantar a profissão. Ô, cara, tu não é tão velho assim não, cara. Tu tá na mesma geração que eu. Não dá nada, cara. Eu tô há 20 anos na prótese já, pô. Tô velho já. Mas assim, você é um cara referência. Eu falei isso pra você já fora de. Já conversei com você. O Pedro também, eu falei, pergunto pra ele, eu falei assim, Pedro, você é um dos futuros da profissão, cara, da galera que vai estar lá na frente, que a gente vai olhar e vai admirar. Porque vocês fazem a diferença. Vocês estão nessa pegada nova de internet, de poder fazer as coisas online, de poder passar informação para o máximo de pessoas possível. E, cara, isso não tem preço, cara. Isso não tem, assim, isso é uma coisa incrível, fantástica. Você passar para todo mundo, você fazer a informação chegar o mais longe possível, valorizando o Brasil, que a gente tem muito técnico bom aqui. Isso é muito legal, porque muita gente de fora acaba seguindo a gente. Puta, e quanto mais a gente faz essa troca, sabe? Eu acho que isso é muito enriquecedor. Todo mundo ganha, todo mundo troca. Você me ensina, eu te ensino, os outros ensinam, todo mundo ensina todo mundo e só a gente tem a ganhar. Só a gente tem a ganhar, cara. Isso Exatamente. é muito legal isso que você faz. Parabéns mais uma vez pela iniciativa sua que você está fazendo aí. Continue, porque eu sei que você vai continuar, mas continue, porque muita gente precisa disso, cara. Muita gente precisa. E eu te falei aquele dia, você é referência para muita gente, cara. Muita coisa que você fala, que você faz, inspira muitas pessoas. Às vezes aquele cara que olha e fala, puta, não dá. Não, mas peraí, o João Marcos chegou, o cara conseguiu, ele é novo. E, cara, isso é muito legal, né? Essa área nossa é fantástica, não tem o que falar, né, cara? Um alô aí pro Jairo aí do Pará, mas não vamos nos despedir, não. A gente ainda tem 17 Ah, minutos. Cara, passou tem tempo 43 ainda. minutos. Passou 40 minutos assim, ó. Muito rápido, cara. Ó, o Júnior tá falando assim, guarda essas palavras. Eu fico muito feliz, cara, assim, porque quando eu comecei a falar essas coisas, eu lembro que Tainara tava comigo já. Ela dizia, João Marcos, continua a postar essas coisas. Muitas pessoas começavam a criticar e tal, porque eu não tinha resultado. Então, assim, às vezes você se frustra no primeiro momento, né? Às vezes as pessoas, como você, quando começou a dar aula de EMEC, eu tenho certeza, cara, que quando você começou, veio muito nego te dar pancada, cara. Sim, Quem é esse moleque para querer começar a dar curso de EMEX, né, cara? Então, é isso assim, mesmo. a gente tem que pensar no futuro, né, cara? A gente tem que, às vezes, pensar assim, cara, tem muita gente que vai bater na gente, mas, cara, tem tanta gente que admira, que precisa desse apoio, que precisa dessa chegada, que precisa de pessoas que vão chegar para abraçar, porque a gente lembra que a prótese antigamente era todo mundo sozinho, né? Pessoal, É você verdade. chegava aqui na bancada de alguém, essa pessoa, não, vamos aqui tomar um cafezinho, vamos sair. Não queria, né? As pessoas se guardavam como se fosse um segredo, as sete chaves, né? Quem é É mais verdade. antigo aí sabe disso. Sabe que as pessoas, os técnicos, guardavam as técnicas como se fosse algo absurdo, que se a pessoa aprendesse, ia abrir o caixão para todo mundo. Então, assim, é uma das vantagens que a gente tem hoje do acesso à informação, do acesso à tecnologia, é isso. Poder ajudar pessoas que precisam, né, cara? E você vê Exato. aí o tanto de bandeirinha que você tem, que a sua informação ela chega para diversos lugares, cara. Pessoas que não tinham acesso, como o Jairo aí, eu fui dar um curso em Imperatriz do Maranhão, o cara rodou 1.000 quilômetros, cara, para chegar no curso lá, passou estrada de terra. Então, assim, existem pessoas que precisam dessa informação, né, Nilton? Que precisam desse acesso. E quanto mais isso a gente É fizer, verdade. melhor, cara. E as pessoas que têm acesso a isso, cara, não guardem para vocês. Quando a gente fala para vocês compartilharem, mandar direct para o pessoal,
não é só para aumentar a quantidade de visualização, não. Não é isso, não. Isso é bom para a gente? É, porque é um termômetro. A gente sente que a gente está ajudando as pessoas. Mas, assim, é para você não guardar essa informação para você. É para você ajudar a maior quantidade de pessoas possíveis. Quantas pessoas cada um aqui não conhece que poderiam estar estudando isso ou estar aproveitando essa mensagem que a gente está passando, né, Diogo? É verdade. E outra coisa que as pessoas têm que também ter consciência, João Marcos, é assim, cara, você vai começar a falar, fala para uma pessoa, não precisa. O cara, rede social tem muito isso assim, o cara entra numa live de alguém aí mais famoso, pô, o cara tá falando para 1.000, 2.000 pessoas, eu vou começar, eu vou falar para 10 pessoas, pô, dá vergonha. Começa pequeno, para você começar, você tem que começar de algum jeito, você tem que começar pequeno, ninguém vai começar grande. Então, assim, o cara que hoje ele fala para 2.000, para 10, para 1 milhão de pessoas, ele começou pequenininho, ele começou falando ali para um amigo, para dois, para três, e aí você vai crescendo. Você pode ver a quantidade de coisas que você posta. Com certeza, no começo, você postava, sei lá, poucas pessoas vinham, poucas curtidas. Às vezes dá um desânimo, você fala, puta, eu vou parar, porque não Era tá dando foda. resultado, cara, não tá dando resultado. Mas, cara, todo mundo tem que começar, todo mundo começa pequeno, cara, não adianta. E a rede social, se você não tomar cuidado, ela te joga para baixo em relação a isso. Então, assim, cara, começa. Quer fazer, tem vontade? Vai atrás, estuda, começa, que uma hora vai acontecer. Pode demorar um pouquinho mais, pode demorar um pouquinho menos, mas uma hora vai acontecer. Exatamente, cara. Assim, eu me lembro quando eu comecei que eu postava frases de efeito, frases de impacto e tal, e poucas pessoas curtiam, cara. E eu comecei a falar mais cara, quando eu abri o Gestão Milionária, sem querer demagogia aqui, cara, a gente lotou duas turmas, e aí eu comecei a ver que mais valia aquelas poucas pessoas que curtiam do que as muitas pessoas que curtiam e não faziam nada. É Então, verdade. às vezes a quantidade não é a qualidade. Às vezes 1.000 pessoas curtem alguma coisa sua, mas poucas pessoas compram a sua ideia. Então, assim, é muito Exato. importante que as pessoas entendam esse posicionamento. Gente, não importa se agora a sua foto do seu trabalho tem 50 curtidas, ou tem 10 curtidas, ou tem 20 curtidas. Isso é bom. Isso é bom porque vai chegar uma hora que vai ter as 1.000 curtidas e você vai lembrar da foto que tinha 20. É E verdade. é como eu estava assistindo as aulas do Érico Rocha essa semana e ele falou, para mim, impacta mais a primeira venda que eu fiz de quando eu abri meu curso online do que quando eu bati o 6 em 7 ou 7 em 1, não importa. A primeira venda foi mais importante do que todo o resto. Então É verdade. as pessoas às vezes têm medo de ousar porque as pessoas vão falar. E, gente, as pessoas vão falar de todo jeito, né, Diogo? Vão falar de Sim. um jeito ou de outro. Sempre vai ter alguém para falar. Mas aí você E tem aí, que entender o que é que você precisa impactar as pessoas, né, Diogo? exato. E outra coisa também que acontece muito, João Marcos, é você chegar assim, por exemplo, chegar para você e falar assim, cara, vamos emagrecer em um ano 10 quilos? Aí você fala, ah, não, pô, um ano, cara, ah, não, puta, pra um ano eu não quero. Então, assim, as pessoas querem tudo muito rápido, cara. Esse dia eu vi o Dr. Baracate falando, ele falando assim, as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Elas querem que você dê uma fórmula para ela que ela não vai fazer nada e vai resolver. É a mesma coisa. Cara, vamos faturar 1 milhão por ano? Vamos. Não vai ser do dia para noite, não vai ser em 2 meses. É um processo, cara. Começa assim, hoje você fatura 10 mil, cara, vai para 12, vai para 15, vai para 20, vai aos poucos. Uma hora você vai chegar no 100. E aí você vai falar, putz, cara, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás, 2 anos atrás, cada um tem o seu tempo. O que importa não é o tempo que você está fazendo, é onde você quer chegar. E se você não começar, não ter persistência, não aprender que vai ter muita gente, que você falou, as pessoas vão te criticar, e falar assim, pô, mas você está fazendo um negócio para 10 pessoas, vê se você não tem vergonha. Pô, mas seu Instagram tem 500 pessoas, metade é sua família, metade é amigos, você está fazendo para quê? Cara, começa a fazer, não desista dos sonhos. É muito fácil quem não consegue fazer querer derrubar a gente. Meu pai sempre falou uma frase assim, desde pequeno, assim, quando a raposa não consegue pegar a uva, ela fala que é porque tá verde. Então, assim, é mais fácil você dar uma desculpa que você não faz as coisas do que você tentar fazer. Então, gente para criticar é o que mais vai ter. Mas, cara, se você tem um ideal, se você tem uma proposta, se você tem um objetivo, cara, isso não vai dar certo se você não quiser, porque o fato de você querer ter alguma coisa, fazer alguma coisa diferente, você já é um vencedor, você já é um cara que vai conseguir. O tempo,
Cara, depende de cada um, depende de várias coisas, mas não pode desistir. Esse é o principal, cara. E eu te falo, tem hora que dá vergonha, cara. Você vai falar assim. Eu já dei curso para 4 pessoas. Aí eu falava assim, pô, os caras estão dando curso para 20, 30, 10, 15. Eu vou dar curso para 4 pessoas. Cara, mas é assim que começa, meu. É E uma assim, frase, né, que diz assim, né? Não meça seu sucesso com a régua dos outros, né? exatamente. E rede social e conversar com os outros é muito assim, cara. E assim, seja grato do universo tá te dando uma coisa para você se preparar para algo maior, cara. O Sérgio Cortella, ele fala uma coisa assim: faça o melhor que você tem, faça o melhor que você pode, na condição que você tem, enquanto Vai você não tem poder fazer condições de melhor fazer ainda. algo melhor. Exato, cara. Então, assim, se prepara com o pequeno para quando você estiver no grande, você tá estruturado, você conseguir fazer. Porque é muito fácil desanimar, cara, mas não pode deixar isso acontecer, não, cara. E a nossa profissão, cara, eu acho que é uma profissão muito fantástica, assim, porque, cara, todo mundo se ajuda, todo mundo se elogia, todo mundo troca ideia. Então, isso é. Eu não sei outras profissões ser assim também, cara, mas a nossa puta, a nossa é foda demais, cara. É muito boa, cara. E eu fico muito feliz. E eu vou, e assim, a gente já está perto de encerrar, mas eu vou te fazer mais umas duas perguntas Bora, bora. para a gente ver se a gente raciocina um pouco. Mas, Diogo, eu vi e eu percebi no meu laboratório que eu comecei a ganhar dinheiro depois que eu comecei a fazer Emex. Isso eu me lembro de uma frase do Pablo Caetano que ficou muito fixada na minha mente antes de eu começar. Que ele disse que o laboratório dele, de fato, começou a ganhar mais dinheiro depois que ele começou a fazer Emex. Você acha que, para laboratórios, para começar a faturar mais alto, fazer Emex é o carro-chefe? Cara, eu acho que depende da realidade da região que você tá, porque tem muitos laboratórios dentro que o carro-chefe é metalocerâmica. Então, eu acho que depende muito do padrão de dentista que você tem. É uma clientela mais velha, é um pessoal mais cabeça aberta, mais novo. Que de fato o IMEX é muito lucrativo, ele é porque é fácil trabalhar, é rápido trabalhar. Então eu acho que quando você começa a colocar o IMEX no laboratório, você muda o seu patamar. Você deixa de ser aquele cara ali que faz uma dentadurinha, que faz não sei o quê. Cara, você passa a ser um ceramista, você passa a ser um cara diferenciado. Eu acho que muda o conceito do laboratório. Não sei se passa a aumentar faturamento, porque eu acho que acredito muito que depende da região, depende do cliente, enfim. Mas eu acho que muda a imagem, a visão do seu laboratório. Eu acho que isso muda e, consequentemente, você fazendo isso, você agrega valor e aí isso daí vira, com o passar do tempo, você começa a aumentar faturamento. Então, Show. nesse sentido, Diogo, eu acho sim. uma pergunta agora. Se você perdesse tudo hoje, se você, por exemplo, não tenho mais o meu laboratório, vou trabalhar nos Estados Unidos, vou montar meu laboratório, ou no Brasil mesmo, vamos mudar de cidade. Só vou com o meu conhecimento. Como é que você começaria hoje em dia se você só tivesse o conhecimento e um pouco de grana e os parceiros que você tem? Como é que você começaria o seu laboratório de novo? Por onde você começaria? Eu chamava meu pai para trabalhar comigo primeiro. Não, brincadeira, cara. Eu acho assim, cara. Eu acho que uma coisa que aconteceu comigo aqui para eu poder conquistar um pouco de trabalho. Cara, é ser cara de pau, vai atrás das pessoas, oferece parceria. Eu costumo assim, cara, dá um trabalho pro dentista, cara. Deixa ele conhecer seu trabalho primeiro. Se você tem capacidade de fazer, ele não te conhece. Ele não tem obrigação de chegar e mandar um trabalho para você sem te conhecer. Então eu buscaria parcerias, buscaria conhecer as pessoas, falar assim, vem aqui conhecer meu trabalho, mostrar algo diferente. Eu acho que não tem que ser mais um ceramista que vai lá faz um dentinho diferente. Cara, capricha na embalagem, capricha na entrega, capricha na apresentação, capricha em várias coisas. Acho que você tem que ter um diferencial, cara. Se você tem um diferencial, assim, eu tenho vários problemas de trabalho aqui, de atraso, de um monte de coisa. Enfim, meu laboratório não é perfeito, cara. Mas assim, cara, todo mundo brinca comigo e fala assim, cara, você enrola, você não sei o quê, mas quando chega o seu trabalho, o encaixo é perfeito, cara. Puta, não dá ajuste, dá tudo certinho. Cara, claro que eu tenho erro, mas assim, eu procuro fazer o melhor. Então, cara, se eu tivesse começado tudo do zero hoje, eu falo pra você, eu ia ser cara de pau, ia bater de porta de consultório em consultório, fazer uma maletinha ali de trabalho, de mesa clínica e chamar o cara para vir, dar um casinho.
E buscar fazer algo diferente, entendeu? Porque se eu quebrei é porque eu errei de alguma forma. Se eu errei isso daí, eu não posso deixar esse erro acontecer de novo. Então, isso vai servir de lição para eu fazer algo diferente na próxima vez. Então, acho que eu Show. faria mais ou menos isso, cara. Show. Vamos fazer um desafio aqui com o pessoal que está na live. Eu lembrei de um negócio bacana aqui agora. Eu vou fazer mais ou menos uma setinha aqui, ó. E você vai fazer uma setinha para cima para as pessoas tirarem um print e botar a frase. Faça o melhor que você pode, até poder fazer melhor ainda. Bora poder fazer isso Bora. aí? Vamos Vamos lá. fazer uma Simbora. setinha aqui para baixo, ó, pessoal. Tira o print aí dessa live, ó, e coloca a frase aí. Faça o melhor que você pode até poder fazer melhor ainda. Beleza, Boa. pessoal? Eu acho que essa live, cara, vai servir para quebrar todos os empates. Ó, Opa. bateu até na tela aí, cara. Mas assim, cara, é muito foda isso. Me diga outra coisa. Muitos técnicos indo para fora do país, com certeza você deve ter recebido algum convite, principalmente do Murilo Calgaro. Você deve ter recebido. Ainda não, ainda não. Você com certeza você recebeu. Cara, Ainda não. mas vai receber. Cara, o que é que te faz ficar no Brasil com essa exportação tão grande de mão de obra brasileira? Cara, eu acho que o povo nosso aqui, tudo que a gente tem aqui de esse calor humano, povo brasileiro, eu acho que acreditar ainda no nosso país, cara, apesar de ser difícil, apesar de tudo que está acontecendo, mas assim, cara, eu acho que eu não trocaria aqui não, cara. Eu acho que eu ficaria aqui por conta de tudo que a gente tem aqui, cara. A gente é abençoado, cara. A gente tem um país maravilhoso na mão que eu acredito que vai ser melhor, que ainda vai crescer bastante, que vai. Não sei nem se eu vou ver isso, mas eu acho que eu acredito aqui na gente, cara. Eu acredito no brasileiro, em tudo que a gente Caralho, faz. vai acabar lá, vai acabar 20 segundos, gente. Brigadão, se vocês quiserem ver essa live aí gravada, vai no link da minha bio, né? Depois, ei, vamos marcar depois outra live aqui, outra Bora, vamos sim. continuação? Fechou. Fechou. Bora Quem quiser mesmo? fazer pergunta, vamos sim. Quem quiser fazer pergunta no pessoal, manda lá, mas vamos marcar outra sim. Demorou. Show, tamo junto, pessoal. Valeu. Até a próxima. Valeu, hein? Abraço. Valeu.